E no começo de tudo, um homem de meia idade chamado Barry se concentra em seu treino quando de repente o pai dele começa a criticá-lo por já estar nessa idade e ainda não ter nenhum neto. Nisso, ele começa a pegar pesado com Barry, dizendo que ele não tem o mínimo de devoção por sua família. E ao ouvir isso, Barry segue para o dojo onde é mestre há cerca de 20 anos e pergunta ao seu pai se o esforço como mestre já não é um tipo de devoção. Nisso, o velhote finalmente demonstra algum tipo de respeito pelos feitos de seu filho e o manda continuar assim. E já Barry, ele se questiona de como poderá ter filhos, sendo que ele ainda nem se casou. E quanto ao pai dele, ele o lembra que Barry treina diversas alunas, portanto, alguma delas deve servir para ter um casamento. Mas ao ouvir isso, Barry deixa claro que o dojo não é um lugar para romance, afinal, o lugar é apenas para ensinar a arte da esgrima. E bem, ao seguir o seu caminho, Barry se lembra da sua história naquele dojo e desde a época em que ele treinava com a espada de madeira até agora, nada mudou, pois ele continuou se esforçando com o mesmo empenho de antes, pois o sonho de Barry desde novo era ser um grande espadachim, e já na meia-idade, Barry sente que evoluiu o tanto que gostaria. E embora não se considere o melhor espadachim do mundo, ele acredita que leva jeito para ensinar, afinal, muitos dos seus estudantes do seu dojo seguiram carreiras de grande sucesso. E ao voltar para casa, ele se senta para comer com a sua família, quando de repente uma antiga aluna de Barry, a Lúcia, toca a campainha. E ao se sentar para conversar com todos, eles descobrem que ela se tornou comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Nisso, o pai de Barry o elogia como treinador, já que foi ele quem preparou a garota para o cargo importante que ela acabou de receber. E quanto a Lúcia, ela vai direto ao ponto e diz que está ali para avisar que recomendou Barry como instrutor especial da Ordem Real dos Cavaleiros. E para surpresa deles, a sua recomendação foi aprovada. Sendo assim, ela tira da bolsa um documento oficial que nomeia ele como instrutor da organização. E ao ver aquilo, Barry fica desacreditado e pergunta se ela está fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto com ele. Afinal de contas, ele se considera muito ultrapassado para treinar a ordem. E quanto ao pai de Barry, ele diz que o seu filho será condenado à morte se não aceitar um pedido real. Portanto, ele começa a pressioná-lo. Nisso, a Lúcia tranquiliza todos, dizendo que ele não sofrerá uma condenação tão severa, porém ele ainda irá colher consequências consideráveis se recusar a nomeação da ordem. Dito isso, a Lúcia informa que há uma carruagem esperando para levá-los até a capital real. E ao ouvir isso, Barry toma um susto, pois não imaginava que eles dariam prosseguimento com as coisas tão rapidamente. Nisso, a Lúcia lembra que o dojo não abre no dia seguinte, portanto, o cronograma de treino dele não será prejudicado caso ele fique na capital apenas no dia seguinte. E quanto ao pai de Barry, ele aconselha o seu filho a ir até a capital quanto antes e encontrar alguma esposa por lá. E logo ao dizer isso, ele se lembra da Lúcia e sugere que eles tenham algo. Nisso, Barry manda seu pai parar de brincar, afinal a garota é muito mais nova que ele, mas ao ouvir essa tal brincadeira, a Lúcia cochicha, dizendo que não se importa tanto com a diferença de idade entre eles. Meu amigo, ela tá querendo, mas não tá sabendo pedir. Nisso, Barry a ouve falando algo, mas não entende, já que ela tava cochichando. E quanto a Lúcia, ela disfarça e diz que não estava falando nada demais. E logo após essa conversa, eles seguem até a capital de carruagem. No caminho, Barry nota que a garota ainda possui a espada que ele costuma dar para os seus alunos que se formam no dojo. Então ele expressa sua felicidade em saber que ela guardou a sua espada durante todo esse tempo, mas ao mesmo tempo ele afirma que uma espada de um simples ferreiro do vilarejo não irá cumprir a necessidade de uma comandante. Mas ao ver ele dizendo essas coisas, a Lúcia o corrige e diz que na verdade aquela espada foi feita totalmente para ela. E seguido com a viagem, Barry começa a pensar se realmente é capaz de ser um instrutor especial, afinal ele não se considera digno para assumir um posto de tal importância. E quanto à garota, ela diz estar feliz em saber que o mestre espadachim do interior terá finalmente uma oportunidade de trabalhar na capital. Mas ao ouvir esse termo mestre espadachim, Barry pergunta quem é essa pessoa. Nisso, a Lúcia diz que está obviamente falando sobre ele. E ao cair a noite, eles chegam em Baltrain, a capital real. Nisso, a Lúcia deixa Barry em uma pousada e no dia seguinte, ela o leva até a Ordem Real dos Cavaleiros e o apresenta como um espadachim extremamente poderoso, ao ponto que nem mesmo ela é capaz de derrotá-lo. E quando a ouve, Barry fica levemente assustado com as descrições que ele está dando a respeito dele, já que ele próprio acha que ele está exagerando demais. E após isso, ele é colocado para discursar para os soldados e fala com uma certa insegurança, deixando alguns soldados desconfiados da sua real competência. E após deixar o local, ele conversa com a Lúcia e descobre que precisará treinar os cavaleiros apenas 3 ou 4 vezes por mês. Sendo assim, isso não irá interferir nas aulas que ele dá no dojo da sua vila. E de repente, uma outra ex-aluna de Barry, Kurune, vai ao local gritando de felicidade ao ver ele. Conta Barry, ele fica contente em ver que ela se tornou uma cavaleira de verdade, porém a garota diz que ainda tem um longo caminho pela frente, mas ainda assim Barry diz que ela já conseguiu realizar o sonho que tinha enquanto treinava com ele. Nisso, Kurune diz estar empolgada para voltar a ter aulas com o professor. E bem, ao voltar para casa, Barry encontra outro de seus alunos, Hundred, que agora já está casado e com um filho. Portanto, o jovem decide voltar ao vilarejo para viver uma vida mais pacata, abandonando totalmente a sua jornada como aventureiro. Nisso, o jovem diz se sentir um pouco mal por precisar encerrar sua carreira de aventureiro, tendo em vista que ele desfrutou dos ensinamentos de Barry. Porém, ele acredita que continuar com esse tipo de trabalho arriscado pode acabar custando caro para ele e sua família. Ao ouvir isso, Barry diz que ele deve tomar suas atitudes de acordo com a esposa dele, portanto, se ela estiver de acordo com a saída dele da vida de aventureiro, ele deve seguir assim. E durante a conversa, Barry descobre que o seu pai fez uma proposta ao Randy para assumir o lugar dele como mestre no dojo, algo que ele só foi saber agora.
fora. Nisso, Henry diz estar disposto a dar o seu máximo nessa nova jornada em sua vida como treinador. E já no dia seguinte, Beryl volta para a capital e procura um novo lugar para residir, afinal a pousada que ele estava antes é muito cara para manter. E ao ver isso, a Lúcia pensa em outro lugar que seria mais acessível e que ele possa estar pagando. Eu pensar um pouco, ela sugere que ele fique na casa dela, porém Beryl recusa na hora sua oferta um tanto indevida, falando que ele não pode morar com alguém da idade dela. E quanto a Lúcia, ela sugere que eles façam uma pausa para comer algo, mas antes que pudessem dar continuidade com o plano, uma pessoa aleatória na rua começa a encarar eles, dizendo que a Lúcia, comandante da ordem, está andando com um cara estranho, com cara de covarde. Eu ouvir isso, Beryl já começa a suar frio, pois percebe que está atraindo muita coisa negativa estando ao lado de alguém tão conhecido como a Lúcia. Nisso, ele começa a se afastar aos poucos, escondendo o rosto, porém a Lúcia reconhece a pessoa por trás da ofensa, no caso uma garota chamada Lisandra, e ele então sai andando e deixa a garota encrenqueira falando sozinha, mas ao notar que está sendo ignorada, Lisandra a segue e para na frente dela. Nisso, a Lúcia lembra que ela não tem nada a conversar, porém Lisandra dá continuidade com os insultos de antes, dizendo que um cara qualquer como Beryl não deve ser chamado de mestre em nenhuma hipótese. E quanto ao Beryl, ele nota um colar em específico no pescoço da garota e descobre que ela é uma aventureira de classe negra. E já a garota, ela observa mais atentamente Beryl e se lembra que ele foi o seu mestre há 20 anos atrás. Nisso, ele força a memória e se lembra que ela foi uma garotinha que ele resgatou e ensinou a arte da espada. E após conversarem um pouco mais, Lisandra pergunta por que ele está andando por aí com a Lúcia. E ao notar o tom de arrogância com que ela disse isso, a Lúcia informa que Beryl se tornou um instrutor especial da Ordem da Liberdade e como ele precisa arrumar um local para morar, ele está o ajudando com essas questões, já que conhece a capital melhor do que ele. E ao ver isso, Lisandra lembra que ela já foi corretora para aventureiros, portanto ela tem mais propriedade para tratar desse assunto. E em meio a discussões, os dois conseguem ajudá-lo com um local para ficar, mas continua se tratando igual gato e rato, mesmo com Beryl pedindo para elas se darem bem. E já no dia seguinte, a Lúcia leva Beryl de volta para a Ordem da Liberdade, onde ele iniciará o treinamento dos cavaleiros, até que de repente, o vice-comandante da Ordem, um homem chamado Hamlet, vai até Beryl e pede por um duelo, pois ele quer ter certeza de que ele realmente serve como instrutor especial. E antes da batalha começar, Beryl nota que realmente é só um velho sem muitas habilidades de batalha, portanto ele não acredita que tem chance de vencer o combate, mas promete que fará o seu melhor para não perder tão feio, para que assim a Lúcia não seja tão humilhada por apoiá-lo. E assim que Hamlet começa os ataques, Beryl nota que o garoto é realmente muito forte e possui golpes letais, mas no fim, Beryl calcula o ângulo da espada do seu oponente e consegue desviá-la, e em seguida ele o golpeia no queixo, vencendo o primeiro round. E por incrível que pareça, ele faz isso se controlando e com medo de machucar o garoto, pois aquilo é apenas um treino, e nisso ambos voltam para suas posições, e Beryl sente que acabou cometendo um erro grave como instrutor ao golpeá-lo por acidente. E conta Hamlet, ele deduz que o último movimento de Beryl tenha sido apenas um truque barato, portanto, ele promete acabar com qualquer outra armadilha que ele tente fazer, e durante o combate, Beryl nota que o seu oponente é de fato mais forte e mais rápido que ele, porém Hamlet ainda assim possui movimentos muito lineares, o que os tornam mais fáceis de serem previstos. E ao começar a ver que nada dá certo, Hamlet decide apelar utilizando um de seus ataques mais poderosos, que é capaz de destruir a espada de seus oponentes, mas no fim, Beryl consegue desviar do ataque dele e golpeia Hamlet de leve na base da cabeça, vencendo assim o segundo round também. Após isso, o olhar de revolta nos olhos do garoto se desfaz, e agora ele finalmente enxerga Beryl como um mestre digno de todo o seu respeito. Então ele organiza uma festa de boas-vindas para Beryl como forma de se desculpar por sua grosseria anterior, e dito isso, Hamlet pede para ele revelar o segredo que ele usou para dissipar o seu ataque. Nisso, Beryl explica que apenas combinou a sua rotação com a dele e assim conseguiu escapar do ataque, fora que apareceu nas costas dele. Enquanto isso, Hendrik conversa com o pai de Beryl sobre ele e diz que ele merece um lugar que tenha algo melhor a oferecer para ele do que aquele simples vilarejo. E o pai de Beryl concorda totalmente com isso, pois aquela vizinhança é pequena demais para aquele leão. E durante os próximos dias, Beryl saiu com os treinos. Ao ver um garoto usando uma técnica nada efetiva no combate, Beryl interrompe o treino deles para ensinar os garotos a distância certa que se deve manter em uma luta, pois ainda que a diferença seja apenas um passo, às vezes é isso que define o vencedor de uma luta. Enquanto ele ensina esse conceito básico para os dois alunos, os outros discípulos começam a prestar total atenção nele, como se Beryl estivesse falando a coisa mais importante do mundo. E após o treino, ele deduz que os alunos estejam o levando tão em consideração devido à luta que ele teve contra Hamlet, que por sinal foi uma luta bem acirrada e que serviu de inspiração para os alunos. Enquanto isso, a Lúcia participa de uma reunião com a Ordem da Liberdade e eles perguntam se o instrutor que ela recomendou de fato está dando conta do recado. Nisso, a Lúcia informa que Beryl superou todas as expectativas que ela tinha depositado nele, e após a reunião, ela caminha pelos corredores da instituição pensando alto e explica que para conseguir dominar a espada, se tornando um mestre, é necessário se abster de se tornar um comandante, afinal, ambas as coisas tomam muito de seu tempo, porém ela precisou fazer esse sacrifício para conseguir tirar Beryl de onde ele estava. E ao falar nele, ela se lembra da vez em que foi apresentada ao dojo que ele treinava, pois os pais dela decidiram que estava na hora de a Lúcia aprender a se proteger sozinha. E assim que ela viu Beryl pela primeira vez, a Lúcia diz que já pôde sentir a gentileza que Beryl transparecia, e isso foi confirmado ao longo dos treinos, com ele explicando tudo com o maior cuidado, afinal, ele estava treinando seus
seus alunos para que tivessem os movimentos mais eficientes possíveis. E como a Lúcia nunca tinha vivido um treino do tipo, ela encarava tudo como uma grande novidade. Durante 1 ano e meio, o treino dela tinha como foco a resistência física e a prática da esgrima. Nisso, a Lúcia ia ficando cada vez mais forte, ao ponto que a espada passou a ficar mais leve e confortável em suas mãos. E além disso, Beryl sempre a elogiava quando ela evoluía em algo, independentemente se era uma conquista pequena ou significativa. Em um determinado dia, Beryl a chama para praticar alguns golpes com ele, e ao fim do treino, ele nota que ela é mais fora da curva do que seus outros alunos, pois ao invés de atacá-lo aleatoriamente, ela escolheu um bom momento para fazer isso. E já em outro dia, a Lúcia e os outros alunos são levados para um outro dojo, onde se encontram alunos que tiveram um tipo de treino diferente do deles. E nisso, a Lúcia é colocada para fazer um sparring com outro aluno para treinar, mas antes do combate iniciar, ela nota o seu oponente com a guarda totalmente aberta, o que o torna uma zona de ataque ambulante. Nisso, a Lúcia troca alguns golpes com o garoto, mas logo o elimina e nota que o derrotou com uma facilidade que deixou até mesmo ela surpresa. Ao deixarem o local, Beryl diz que eles tiveram uma excelente experiência ao enfrentar pessoas com um estilo de combate diferente, porém a Lúcia nota que na verdade essa experiência lhe fez perceber que os alunos do dojo que Beryl treina são muito mais fortes do que pessoas que têm um outro tipo de treino, mas ao ouvir isso, Beryl diz que eles não são tão fortes quanto parecem, porém a Lúcia lembra que todos os alunos do dojo venceram seus oponentes, e além disso, ela diz que Beryl venceu a simulação que teve contra o mestre do outro dojo. Nisso, Beryl explica que os estilos dele apenas se alinharam de forma a favorecê-los, portanto, ele não pode afirmar quem é mais forte. E além disso, ele pede para a Lúcia focar os seus pensamentos no que ela aprendeu a enfrentar aqueles alunos, e não focar em quem ganhou ou perdeu o combate. E ao ver isso, a Lúcia fica ainda sem entender muito o que ele está dizendo, mas decide acatar a sugestão dele, e durante o caminho, a Lúcia nota que esqueceu algo no dojo dos oponentes, então decide voltar no local para buscar o que deixou lá. Nisso, os alunos do dojo fingem entregar o acessório de cabelo que ela havia esquecido lá, mas assim que a Lúcia estica a mão para pegar o acessório, o garoto que o segurava joga o item para longe e a manda ir pegar. E além disso, o garoto demonstra ter ficado bravo por ter perdido no treino e diz que ela não deve sentir que ganhou o combate apenas por tê-lo derrotado durante o simulado. E quanto ao garoto do lado, ele começa a zombar do local de onde a Lúcia veio, dizendo que em uma luta de verdade ele jamais perderia para um bando de caipiras, portanto, eles a convidam para um novo combate, mas a Lúcia recusa. Nisso, o garoto que perdeu para ela deixa claro que a atacará caso ela não faça nada para se proteger, e logo após dizer isso, o garoto tenta golpeá-la, mas Beryl aparece bem na hora e se coloca no meio do golpe. Nisso, ele sugere que os garotos não usem de grima daquele jeito perigoso, porém o garoto decide dobrar a aposta e tenta atacá-lo de novo. Nisso, Beryl retira a espada da mão do jovem com apenas um movimento, e em seguida, ele pega o acessório de cabelo que a Lúcia havia ido buscar, e quanto ao garoto que teve a sua espada arremessada para longe, ele pega a espada de um dos alunos e tenta partir ao ataque novamente, mas no meio da confusão toda, o mestre do dojo aparece no local e manda o jovem parar com aquilo imediatamente. E ao ver seus alunos tentando desafiar Beryl, o instrutor chama todos de idiotas e diz que mesmo eles se juntando, ainda assim não seriam capazes de derrotar ele. E além do mais, o instrutor manda seus alunos encararem a realidade e aceitar que os alunos de Beryl foram melhores. E ao ouvir isso, Beryl aconselha o instrutor a pegar mais leve, afinal os alunos dele estão em uma fase difícil da vida e por isso acabam agindo dessa forma prepotente. Porém, o instrutor se ajoelha em direção a Beryl e se desculpa em nome de todos seus alunos. Isso daqui é a raridade, tá? Um mestre que reconhece o erro dos alunos e pede desculpa por eles. E já no caminho de volta para casa, a Lúcia diz que a culpa pelo que aconteceu é toda dela, já que ela acabou esquecendo seu acessório de cabelo no dojo, mas ao vê-la tentando se culpar, Beryl diz que ela também não teve culpa de nada, afinal, ele deveria ter acompanhado ela até o dojo desde o começo, portanto, ele se desculpa com ela por tê-la feito correr perigo, mas ao mesmo tempo ele diz estar feliz por nada ter acontecido de muito sério com a Lúcia. E assim que eu vi isso, a garota começa a chorar, então Beryl deduz que ela esteja chorando por conta da situação que acabou passando, mas internamente, a Lúcia diz pra si mesma que estava apenas muito emocionada com as palavras de Beryl e por isso acabou não aguentando. E já após mais alguns dias de treino, a Lúcia volta a enfrentar o seu mestre em um duelo de esgrima e dessa vez ela finalmente consegue derrotá-lo. Então Beryl assume que ela já tem força suficiente para receber uma espada e encerrar as suas atividades no dojo. Afinal, ele sente que não tem mais nada para ensinar para ela. Mas ao ouvir isso, a Lúcia nota que Beryl está apenas sendo muito humilde, pois ela tem a certeza de que ainda não está nem aos pés dele como espadachim. E embora ela não quisesse ir embora do dojo, a Lúcia concorda com a decisão dele para evitar lhe causar mais problemas. E assim que deixa o dojo, a Lúcia coloca como meta de sua vida provar que as habilidades do seu mestre eram inigualáveis. Então ela dá o seu primeiro passo nessa direção ao fazer a prova para entrar na ordem. E como ninguém ali tinha uma velocidade igual a de seu mestre, a Lúcia conseguiu entrar na ordem com nota máxima. E desde então ela decidiu que queria fazer algo por seu mestre, o tirando daquela cidade de interior para fazê-lo ter uma vida mais digna em uma cidade grande, onde fica a ordem. Nisso, ela sobe ao posto de comandante e conquista várias coisas, ao ponto que ela gera confiança suficiente para contratar um instrutor. E passados-se 10 anos desde que ela saiu do dojo, a Lúcia finalmente conseguiu ir atrás de seu mestre e trazê-lo para a ordem. E mesmo passado-se muito tempo, a Lúcia nota que ele não só continuou tendo a mesma velocidade absurda de antes, como
como também melhorou ainda mais as suas habilidades. E ao voltar ao presente, a Lucy se encontra com Hamlet e pergunta como anda o treino. Nisso, o jovem a informa que está apenas repassando o treinamento que Barry havia passado antes. E ao ouvir isso, a Lucy deduz que o seu mestre tenha terminado os treinos por aquele dia, porém Hamlet diz que na verdade, Kurone resolveu levar ele para conhecer a capital, pois desde quando ela chegou, Barry voltou todo o seu foco apenas para treinar seus alunos, se esquecendo completamente de aproveitar o local. E ao ver que outra garota está passeando com Barry pela capital, a Lucy fica levemente enciumada, pois queria estar no lugar de Kurone, afinal, isso pode ser considerado um encontro de verdade. E ao ver ela falando algo ligeiramente suspeito, Hamlet pergunta se ela lhe falou alguma coisa, porém a Lucy disfarça, dizendo que não falou nada demais. Enquanto isso, Barry fica vislumbrado com o tanto de lojas que tem na capital, afinal, isso é totalmente o oposto do seu vilarejo, onde tinha apenas uma pousada e uma simples mercearia. E quando a Kurone, ela afirma que o melhor lugar para passear é o Distrito Oeste, mas ao ouvir isso, Barry se lembra de ter ouvido que o Distrito Norte era melhor, já que tem mais pontos turísticos, como o palácio e a igreja. Nisso, Kurone lembra que apenas o povo do interior gosta desse tipo de coisa, e durante o passeio, uma garota chamada Fissy se dirige até os dois, chamando Barry de mestre, mas como de costume, ele não se lembra dela. Então, Fissy mostra a espada que ganhou dele ao finalizar o treino do dojo, e pergunta se agora ele consegue se lembrar. E ao ver a espada, Barry força um pouco a memória e finalmente se lembra da garota, enquanto a ela, Fissy diz estar ali para comprar alguns acessórios mágicos. E ao vê-lo usando acessórios mágicos, Kurone a zomba, dizendo que qualquer um é capaz de fazer magia com aqueles itens. Porém, Fissy deixa claro que é capaz de usar magia mesmo sem o auxílio dos itens. E durante a conversa, um homem começa a correr após roubar a bolsa de uma mulher. Porém, Fissy consegue capturá-lo rapidamente ao imbuir sua espada com magia e disparar no alvo. E já em outro momento, Barry caminha sozinho pela capital logo de manhã, quando é abordado por uma garota baixinha chamada Lucy Diamond, que se apresenta como a comandante do corpo de magia do reino de Liberis, onde Fissy faz parte. E ao seguirem caminhando enquanto a garota enche o saco dele e ele continua lhe tratando como criança, Lucy o leva até uma área isolada e o desafia para um combate, já explodindo uma magia de fogo no pé do prota. E assim ela fala que quer testar tudo que aprendeu até agora contra alguém que se diz um mestre da esgrima. E ao entender a gravidade da situação, Barry saca a espada para se defender dos ataques da garota. E quanto a ela, Lucy pergunta se ele está preparado para o combate que está por vir, e Barry por sua vez diz que está apenas preocupado em se defender, pois dependendo dele, eles nem estariam lutando. Nisso, Lucy questiona se ele está à altura dele para um duelo, e Barry diz que apenas ele não é tão forte quanto ela imagina. Porém, Lucy decide tirar essa história a limpo durante o confronto. Então ela arremessa uma bola de magia de fogo na direção dele, porém Barry consegue se desviar do ataque. Mas em contrapartida, Lucy continua atacando com a sua magia de fogo, e se dar conta de que ele não conseguirá atacá-la daquela longa distância, Barry começa a encurtar o espaço entre eles, se aproximando mais dela. E assim que fica cara a cara com a garota, ele tenta nocauteá-la com a parte de trás de sua espada para não acertá-la fatalmente, porém Lucy se protege criando uma camada de fogo que cobre todo o seu corpo. Feito isso, ela aconselha ele a não se aproximar demais dela, caso contrário, acabará queimando. E ao ter esse pequeno vislumbre da magia dela, Barry diz que a garota realmente tem muita vantagem tendo magia de fogo como auxílio durante o combate, porém Lucy deixa claro que ele ainda não viu todo o poder que ela possui. Nisso, ela coloca as suas chamas para persegui-lo onde quer que ele vá. Então ele volta a tentar fugir dos ataques dela, enquanto pensa no que fazer para sair daquela situação. Enquanto a Lucy, ela o questiona se ele já teria enfrentado um mago antes, e Barry diz que essa é a sua primeira vez enfrentando um lutador do tipo, mas ainda assim, ele já conseguiu perceber que um mago é simplesmente o pior oponente que um espadachim poderia ter, devido à enorme desvantagem que os espadachins acabam tendo durante o combate. E ao ver que Barry parou em um lugar fixo, Lucy o surpreende com uma pedra de gelo pesada, mas nisso Barry segura a pedra com a sua espada e arremessa na direção do seu oponente, mas Lucy destrói a enorme pedra de gelo com a sua magia de fogo. E ao notar a poeira que se formou no ar, Barry decide aproveitar aquela situação para nocauteá-la, mas Lucy consegue atacá-lo com a sua magia de raio antes dele encostá-la. Em seguida, ela tenta usar a magia final para acabar com a luta. No caso, Lucy altera a gravidade, deixando Barry imóvel. Nisso, ela começa a encará-lo com um tom de despedida, como se fosse acabar com ele ali mesmo, mas logo em seguida Lucy nota que não teria graça acabar com uma pessoa que nem mesmo poderia se defender do seu ataque, então ela simplesmente desiste de continuar o combate. E quanto ao Barry, ele diz estar feliz em ver que ela já se satisfez com a luta, e além disso, ele pergunta o que teria acontecido se o poder dela tivesse o tocado, e Lucy explica que ele teria simplesmente virado migalhas, e com isso, ela finalmente poderia se conter, já que ele estaria morto. E ouvir a forma calma como ela diz essas coisas, Barry fica levemente assustado, porém Lucy diz que ele ainda assim é um cara muito forte, mas Barry segue dando uma de humilde, dizendo que ele estaria morto se ela tivesse lutado pra valer. No entanto, Lucy diz que os golpes dela não aparentavam fazer ele se balançar, pois ele sempre aparentava estar frio durante o combate. E embora ela tenha tido essa impressão, Barry afirma que o combate não foi fácil pra ele. E já quanto a Lucy, ela o convida pra ir vê-la no Instituto de Magia alguma hora, mas ao ouvir isso, Barry deixa claro que não tem nenhum talento mágico que possa ser aproveitado. No entanto, ele diz estar interessado em aprender mais sobre magia. E ao ouvir isso, Lucy diz que gostaria de enfrentá-lo novamente quando ele aprender alguns feitiços. E já em outro dia, Barry se encontra com Fissy na Ordem dos Cavaleiros, e ela diz que está ali para vender algumas de suas poções, e ao vê-lo interessado nas poções, Fissy oferece uma para ele e diz que é para se desculpar pelo que a comandante Lucy fez com ele no dia anterior.
anterior, quando o desafiou para um combate do nada. E ouvir que aquela garota era comandante do Instituto de Magia, Barry fica espantado, porém Fitz explica que na verdade a garota possui feitiços que deixam ela jovem para sempre, e por isso ninguém sabe a real idade de Lucy. Durante a conversa, Fitz se desculpa com ele, pois foi ela quem falou sobre Barry para sua comandante, que por sua vez decidiu ir vê-lo pessoalmente. Porém Barry a tranquiliza, dizendo que ela não teve culpa de nada, e além disso, ele aceita a desculpa dela normalmente, ainda que ele tenha sentido que estava perto da morte quando enfrentou Lucy. E nisso Fitz explica que Lucy é um ponto fora da curva, afinal os outros magos são bem mais fracos do que ela. E já em meio à conversa, a Lucy puxa Barry para uma reunião e diz que ele ficará responsável por treinar alguns novos aventureiros. No caso, ele terá que deixá-los preparados para a primeira missão deles em uma masmorra. Eu ouvir isso, Barry se lembra de uma vez que ele entrou em uma masmorra sem conhecimento nenhum, por pura rebeldia de jovem, e como já era de se esperar, ele foi atacado por um monstro e saiu correndo para casa com medo. E já após discutir mais brevemente sobre essa missão, ele vai até a sala onde irá conversar com o mestre da guilda para acertar todos os pontos em relação ao treino dos aventureiros. Mas ao chegar no local, ele se encontra com Lucy e pergunta o que ele está fazendo ali. Nisso, Suriana explica que por dirigir o corpo mágico, ela conhece muito bem o mestre da guilda, portanto, ele está ali apenas como visita. E quanto ao mestre, ele se levanta e se apresenta como mestre da guilda dos aventureiros de Liberes. Dito isso, ele se aproxima de Barry para cumprimentá-lo e diz que confia nele, afinal, muitas pessoas importantes o recomendaram para a missão de treinar os aventureiros, mas em contrapartida, Barry diz não ter toda essa confiança nele mesmo. Porém, Lucy diz que foi uma das pessoas que recomendou ele, portanto, Barry não tem motivos para se preocupar referente à sua competência para a missão. E ao ouvir isso, Barry nota que ninguém ali está contando muito com a opinião dele sobre si próprio. E bem, após a conversa, o mestre da guilda Nida já apresenta Barry para Megan, seu assistente, diz que estará ali para ajudá-lo caso precise. E quanto a Megan, ele diz que tem algo incomodando. No caso, ele diz que Barry não é confiável o suficiente, já que nunca foi um aventureiro e por consequência isso, nunca entrou em uma masmorra. E ao ouvir isso, ao invés de ficar chateado com o assistente, Barry vê nele uma esperança para não ser chamado para aquela missão. Mas em contrapartida, Suriana diz que Megan está sendo muito desrespeitoso. E quanto a Lucy, ela questiona se Megan está desconfiando da sua indicação, mas ele responde que apenas está preocupado com as decisões que a guilda toma, afinal, são eles que se responsabilizarão por deixar os aventureiros na mão de Barry, portanto, eles precisam ter certeza de que ele será um bom orientador. E para tirar essa história limpa, Megan sugere que Barry enfrente Suriana e suas espadas gêmeas. E ao ouvir isso, Lucy diz que essa é uma excelente ideia de Megan, e quanto a Barry, ele fica sem saber o que dizer, mas no fim acaba aceitando, já que não tem muito o que fazer. E assim que chegam no campo de treinamento, eles são colocados para lutar na frente de uma plateia, deixando Barry um pouco desconfortável. E antes da batalha começar, Suriana se lembra de uma viagem que estava fazendo com a sua família de comerciantes, quando de repente, no meio do caminho, eles são atacados por um monstro que destrói a carruagem onde eles viajavam, e Suriana acaba caindo em um abismo em direção à morte. Mas assim que ela chega ao solo, Suriana é acolhida por Barry, que faz todos os curativos nela. E assim que Suriana acorda já na casa dele, Barry pergunta mais sobre ela e a respeito dos seus pais. Mas assim que ouve essas perguntas, Suriana começa a gritar, pois se lembra do monstro que atacou a carruagem que ela viajava com sua família. E passados alguns dias, Suriana acorda e vê Barry treinando esgrima com uma espada de madeira. E nisso ela fica o encarando, e ao perceber ela olhando seu treino, Barry chama a garota para participar do treino com ele. E já nos primeiros minutos de treino, ele nota que ela tem muita facilidade em segurar na madeira. Ô roteirista, pelo amor de Deus, para com esse papo aí, cara. E já em outro dia, Barry abre o dojo para atender os seus discípulos. E ao ver Suriana de longe, ele a chama para se juntar aos seus alunos. E ao fim do treino, Barry constata que ela sairia melhor com 2 espadas. E assim que os pais de Suriana finalmente a encontram, eles levam a garota embora. E por incrível que pareça, ela chora ao ter que se despedir de Barry. E passados alguns anos desde esse dia, Suriana se torna uma aventureira. E enquanto conversa com um colega aventureiro, ela é questionada do porquê resolveu seguir essa carreira. E Suriana diz que apenas está interessada em explorar o mundo, e a profissão de aventureira é a melhor para saciar essa sua vontade. E durante a conversa, eles são interrompidos por um grupo de bandidos que pedem para eles entregarem suas posses caso queiram continuar vivos. Mas ao invés de obedecê-lo, Suriana simplesmente acaba com todos os bandidos desferindo um só golpe. E feito isso, ela revela que na verdade, a sua maior razão de ter se tornado aventureira é para evitar que ocorram mais dramas como o que ela sofreu quando criança. E além disso, ela também queria usar tudo que aprendeu nesses longos 20 anos em uma luta contra Barry. E agora ela finalmente está tendo essa oportunidade. E durante a luta, Barry diz estar orgulhoso em ver o nível que Suriana chegou. Afinal, ela aparenta ter levado seu treino mais a sério do que ele imaginava. E embora ela seja resistente e veloz, Barry encontra o ponto fraco dela rapidamente. Nisso, ele a desarma e em seguida dá uma rasteira em Suriana, levando a garota ao chão. E mesmo tendo perdido o primeiro round, Suriana fica feliz com a luta e o agradece por ter lhe dado aquela oportunidade. Enquanto isso, Nidas fica da plateia observando todo e diz que o combate entre os dois realmente foi incrível de assistir. E quanto a Barry, ele informa que Suriana ainda não aperfeiçoou totalmente a mão esquerda e por isso acabou dando uma brecha que foi decisiva para a vitória dele. E ao ouvir isso, Suriana confessa que realmente precisa treinar mais para ficar confortável com as 2 mãos. E de repente, todos se aproximam dos dois e Megan se desculpa por ter duvidado da capacidade de Barry no começo. No entanto, Barry diz que está tudo bem, pois é natural que ele tivesse uma dúvida,
dúvida antes de vê-lo lutar. E já ao ser escolhido como orientador dos aventureiros, Barry é levado para conhecer os 3 jovens, e assim que entram na masmorra, os 3 discípulos acabam rapidamente com os primeiros goblins que aparecem, deixando Barry mais tranquilo, já que ele não precisará fazer muita coisa. Mas quando eles estão prestes a atravessar a masmorra, finalizando, eles são surpreendidos por um Xenograve, que já chega atacando a porta gravemente. Ele apareceu por conta do número de pequenos monstros. E eu dar de cara com uma criatura poderosa dessas, Barry atesta que tá com muitas armas, mesmo assim, ergue a sua espada para enfrentar a criatura, mas antes pergunta se Surena possui alguma poção. Nisso ela diz que ainda está com 2, então Barry aproveita que ela está segura e decide se concentrar em ajudar Porta, mas ao invés disso, Surena toma a frente e vai ajudar Porta no lugar dele, pois acredita que era isso que ele queria dizer, quando na verdade Barry estava falando o completo oposto. Enquanto se distrai com isso, Barry é surpreendido pelo monstro, mas consegue desviar do ataque. Em seguida, ele tenta atingir a perna da criatura, mas não consegue causar nenhum arranhão. Enquanto isso, Surena corre com Porta até uma caverna para se abrigar. E ao ver a garota conseguindo cumprir com essa missão, Barry se motiva a aguentar um pouco mais o combate. No entanto, ele recebe um golpe em cheio que o derruba no chão. Nisso ele se levanta e volta a atacar a criatura, cortando o rabo do monstro, fazendo ele ficar ainda mais agressivo. Então a ave começa a voar com Barry na tentativa de derrubá-lo, mas ao ver que isso não dará certo, a criatura volta ao solo e começa a brincar de chão é lava, com Barry transformando todo o chão ao redor em um fogo vulcânico. E nisso, Surena começa a ver a lava chegando próximo a ela e Porta. Ao ver isso, Barry nota que o tempo tá acabando, então volta a atacar o monstro de frente, furando o olho da criatura, mas ao fazer isso, Barry acaba destruindo a sua espada. Em seguida, Surena finalmente retorna ao combate, pulando em cima da ave com toda a sua força. E feito isso, ela fura o outro olho do monstro, acabando com a ave de uma vez por todas. Nisso, a lava do chão finalmente desaparece, então Surena agradece Barry pela ajuda prestada, pois se não fosse por ele, aquela situação perigosa não poderia ter sido resolvida. E além disso, ela se desculpa por não ter chegado a tempo de evitar que Barry tivesse destruído a sua espada. Mas ao ver isso, Barry diz que não há problemas e pergunta apenas como Porta está. Nisso, Surena tranquiliza, dizendo que o jovem logo irá se recuperar por completo. E ao olhar para aquela situação como um todo, Surena se lembra dos combates que tinha com Barry e se sente nostálgica com aquelas memórias. E já após deixarem o local, Surena e Barry voltam até o mestre da guilda, que fica surpreso ao ver que eles derrotaram um monstro raro e que era alvo de aventureiros há muito tempo. E fora isso, eles ainda derrotaram o monstro enquanto protegiam os outros 3 aventureiros novatos, o que torna o feito deles ainda maior. E ao ver o mestre da guilda impressionado com esse feito, Surena deixa claro que a maior parte da luta foi feita por Barry e, portanto, ela acredita que se não fosse por ele, todos estariam mortos. Mas ao ver isso, Barry tenta lembrá-la de que foi Surena que deu o golpe final. No entanto, ele é interrompido pelo mestre da guilda, que começa a agradecer-lhe imensamente pelos seus feitos. Então, ele decide dar alguma compensação para Barry, que por sua vez se recusa humildemente. Mas nisso, o assistente do mestre diz que recompensá-lo é o mínimo que eles podem fazer para alguém que derrotou um classe negra. E já em outro momento, a guilda prepara o grupo de resgate. Enquanto isso, Surena fica de longe observando a movimentação de todos e diz que o mestre da guilda está enganado por achar que Barry é um mero aventureiro, mas em contrapartida, Barry sente que ela está o enaltecendo mais do que ele realmente merece. Então, de repente, Surena do nada pede desculpas para ele e nisso, Barry pergunta o porquê disso e ela diz que está se sentindo culpada por arrastar Barry para aquela missão tão repentina. Afinal, o fato dela o elogiar tanto fez com que o mestre da guilda tivesse interesse nele e, consequentemente, pediu para que Barry o ajudasse nessa batalha importante que será travada. E ao ouvir isso, Barry a consola, dizendo que ela não tem culpa de nada, e embora ele realmente ache um pouco desconfortável quando ela o elogia tão intensamente, isso tá tudo bem. E quanto a Surena, ela diz que Barry foi muito forte e o agradece por ele poder estar participando daquela missão. Mas ao ouvir isso, Barry diz que na verdade é ele quem deve agradecer a ela, afinal o fato dela tê-lo escolhido salvou a vida de muitas pessoas, o que para ele é algo digno de elogios. No entanto, Surena não consegue receber esses elogios, pois acha que não é digna deles. Mas ao vê-la assim, Barry diz que ela não precisa ter vergonha, afinal, Surena já não é mais criança. E já em outro dia, Kurumi leva Barry até o ferreiro para consertar a sua espada. E quanto a Kurumi, ela diz que estava indo ao local de qualquer forma, portanto, não via problema em levá-lo junto. Mas ao ver a Lúcia com eles também, Barry continua levemente desconfortável em estar atrapalhando, pois tem quase certeza de que a Lúcia tinha trabalhos a fazer e não deveria estar ali o acompanhando. E nisso, ela diz que a escolha de espada dele é algo muito importante, por isso, ela deve estar com Barry para ajudá-la a escolher o melhor armamento. E, além disso, ela se lembra que Lisandra já cuidou de encontrar uma pousada para ele e Kurumi já lhe apresentou a cidade, portanto, ela sente que está ficando para trás no quesito de ser útil para o seu mestre. E já ao chegarem até o ferreiro em questão, Barry ouve uma voz muito familiar e ao olhar quem é a pessoa em questão, ele dá de cara com Balder, um velho amigo, e fica surpreso de descobrir que ele é o dono daquela loja de armas. E ao vê-los aparentemente tão próximos, a Lucy pergunta se eles se conhecem. Então Barry diz que Balder também foi um de seus alunos, e o mais velho deles, por sinal, pois só havia
entrar no dojo para sentir como é segurar uma espada, para que assim ele pudesse forjar espadas com os olhos de um espadachim. E embora ele tivesse um propósito razoável por trás disso, Barry ainda assim achava um pouco estranho ver um aluno tão mais velho entre as crianças. Mas ao ver que Balder realmente conseguiu conquistar a sua loja dos sonhos, Barry fica feliz por ele e dá os parabéns por essa conquista. E ao ouvir isso, Balder agradece as palavras e pergunta como pode ajudá-los. Nisso, Kurumi pede para ele afiar a sua adaga, mas assim que Balder examina o equipamento, ele deixa claro que aquela adaga já não tem mais conserto, portanto, ela deve comprar uma nova. E ao ouvir isso, Kurumi tenta argumentar, perguntando o porquê dela ter que comprar outra. Nisso, Balder explica que a adaga dela, além de estar cega, também está toda lascada e, portanto, não há conserto para o armamento. E ao ver o estado da adaga, a Lúcia diz que Kurumi aparenta não saber segurar direito o seu equipamento, causando um desgaste mais rápido dele. Nisso, Barry pergunta qual é a sensação que ela tem ao segurar uma adaga, e Kurumi diz que a sensação é leve e agradável. E ao ouvir essa resposta, Balder entende na hora o que está acontecendo e diz que o fato de ela estar segurando a adaga com leveza faz dela o pior armamento que ela poderia ter. Então Barry analisa a espada Zuihander de empunhadura dupla e nota que essa é a arma perfeita para Kurumi, pois ainda que a garota seja pequena, ela é forte o suficiente para aguentar a espada. Nisso ela faz um teste e nota que aquela espada não é tão leve quanto a sua adaga, mas ao mesmo tempo não é pesada ao ponto de ela não conseguir carregar. Nisso, Barry nota que acertou em cheio na sua escolha de arma, então Kurumi decide comprar aquela espada, mas ao guardar o equipamento, ela pede por algumas dicas de como tratar o Coulder, e ao vê-la com dúvidas, Balder se dispõe a ajudá-la com tudo que ela precisa, e quanto a Barry, ele começa a pensar em qual espada irá pegar para substituir o seu antigo equipamento. Nisso, a Lúcia recomenda que ele pegue uma espada personalizada, tendo em vista que ele possui habilidades muito elevadas, mas ao ver isso, Barry diz que não precisa de algo tão especial assim, afinal, as espadas à mostra já lhe são boas o suficiente. No meio da compra, eles são interrompidos por Surena, e assim quer ver, a Lúcia estranha o fato de elas estarem se esbarrando tanto, e dá a entender que Surena está fazendo isso de propósito. E assim que nota o clima esquentando entre os dois, Barry tenta apaziguar as coisas e pergunta o que Surena foi fazer naquela loja. Nisso, ela coloca na mesa a pata do monstro raro que eles haviam derrotado e pede para Balder fazer uma espada longa com aquele material. E ao ver uma perna de um monstro tão raro, Balder fica impressionado com aquilo, porém, ele pergunta por que ela estar atrás de uma espada ainda melhor, afinal, a que ela possui já deveria ser útil o suficiente. Nisso, Surena diz que, na verdade, ela quer fazer uma espada longa para Barry, como forma de lhe presentear por ele estar ajudando ela desde que chegou na capital. Mas ao ouvir isso, Barry volta a dizer que foi ela quem derrubou o monstro, portanto, ele acredita que não é digno de ter essa espada. E quanto a Lúcia, ela se coloca contra Barry receber esse presente de Surena, afinal, quem deveria fazer isso é a instituição Ordem, portanto, a Lúcia diz que se encarregará de fazer isso no lugar dela. No entanto, Barry também recusa o presente dela, pois acha que não merece tudo isso. E quanto a Surena, ela pede para que ele aceite aquela espada como um pedido de desculpas por tê-la arrastado por aquele problema, mas ao ouvir isso, Barry continua em negação e se questiona de como fará para sair daquela situação complicada. Então, Balder dá a solução mais prática, o aconselhando a simplesmente aceitar o presente de Surena. E ao se ver sem muitas opções, Barry acaba cedendo e aceita o presente dela fazendo um doce. Porém, ele pede para Balder fazer apenas uma espada comum. E ao analisar as expressões de felicidade de Balder, Barry nota que ele não estava tentando resolver logo a situação e, na verdade, ele queria apenas poder fazer uma espada com aquele material raro. E quanto a Balder, ele pede para o seu mestre esperar até uma semana para que ele possa fazer uma excelente espada. E Barry acata o pedido dele, deixando o trabalho para que ele faça no tempo que quiser. E ao deixar em oficina, Barry leva Kurumi para treinar esgrima com ele, para que ela possa se acostumar com a sua nova espada. E após o treino, ele anda em direção à sua casa, pensando em Kurumi em seu grande potencial, pois ele tem certeza de que ela será uma grande espadachim. E de repente, ele se esbarra com Mil e que tenta roubá-lo. Então, ele a agarra pelo braço, dizendo que não tolera bandidos. Porém, a garota consegue se soltar após atingi-lo com a magia de fogo a queima-roupa. E nisso, ela segue de volta para o local onde está morando com outras 4 pessoas que não são nada bem encaradas e joga na mesa todo o dinheiro que conseguiu roubar naquele dia. Mas ao verem que ela não conseguiu nada, os homens começam a reclamar e deduzem que ela tenha ficado o dia todo vagando pela cidade sem fazer nada. E quanto a ela, Mil coloca a mão sobre o peito e nota que acabou esquecendo seu colar para trás, lá quando esbarrou com o Barry. E aparentemente, ele pega aquele colar e sabe de quem é. Em mais um dia de treino, Hendrik quase acerta Barry, mas no fim acaba sendo golpeado na cabeça e perdendo o combate. Porém, Barry elogia a excelente performance dele, pois diferente de antes, agora Hendrik conseguiu surpreendê-lo com um movimento inesperado. E embora ele tenha recebido esse elogio, Hendrik ainda assim acha que precisa evoluir mais. E quanto a Barry, ele nota que precisará ficar mais atento, caso queira continuar ajudando Hendrik, pois de acordo com a rápida evolução dele, provavelmente Hendrik esgotará o limite de até onde pode chegar com Barry. Enquanto os dois observam Kurumi treinando, eles notam que ele está evoluindo depressa. Nisso, Hendrik comenta com Barry sobre a necessidade da Ordem conseguir melhorar o poder de combate imediatamente. Afinal, uma quadrilha conhecida como Mão Sombria do Crepúsculo
minúsculo está atuando na capital. Portanto, a Ordem se uniu com a Guarda Real justamente para investigar esse caso, pois assim que descobrirem o esconderijo desse grupo, eles entrarão no local acabando com todos os bandidos. Mas para ter certeza de que terão êxito na missão, eles precisam estar fortemente preparados. E assim que finaliza o treino, Kurune vai até Barry para conversar e descobre que uma trombadia tentou roubá-lo no dia anterior, usando até mesmo magia de fogo para contê-lo, mas no fim, Barry conseguiu sair dessa com vida e com o colar da garota que acabou deixando para trás. E ouvir toda essa história, Kurune fica sem entender o porquê de uma maga ter feito isso, tendo em vista que magos costumam ganhar dinheiro fácil, portanto, não há motivos para que roubem pessoas. E além do mais, Henry deduz que aquele colar da garota também seja um item roubado. E ao ver isso, Barry decide despachar aquele colar como um objeto perdido, na esperança de que chegue até o verdadeiro dono do acessório. Nisso, Henry aconselha ele a entregar o item na recepção da sede da Ordem, pois de lá eles saberão como tratar esse item que foi perdido da melhor forma possível. E já após deixar o colar no local sugerido, Barry volta a caminhar pelas ruas e se perguntando sobre quem poderia ser a garota que tentou roubá-lo. Afinal, ele desconfia de que há alguma coisa a mais por trás dessa suposta tentativa de roubo. E de repente, ele encontra a garota que tentou roubá-lo e ironicamente pergunta se ele estaria procurando por um colar. E assim que a garota nota a presença dele, começa a gritar, mandando ele devolver o seu colar. Porém, Barry diz que deixou o acessório na sede da Ordem para que o colar volte ao verdadeiro dono. Nisso, ele se dispõe a ir com ela até o local para buscar o colar, caso o item de fato a pertença. E ao se ver sem muitas opções, a garota começa a segui-lo e como forma de tentar interagir um pouco mais, Barry pergunta o nome dela, mas a garota decide ficar na dela e diz que não tem nada para conversar com ele. Porém, Barry insiste em puxar assunto e aconselha ela a parar de fazer o que faz para sobreviver, mas ao invés de respondê-lo, ela apenas vira o olhar, demonstrando não estar nem aí pro conselho dele. E nisso, Barry nota que ela já tem maturidade suficiente para entender o que é certo e errado, então decide ficar na dele também. E assim que recupera o colar, Barry estende na direção dela, fazendo a garota avançar para cima dele. No entanto, ele diz que entregará o colar nas mãos dela só depois que eles tiverem uma conversa mais séria. Mas ao ouvir isso, a garota volta a se negar a ter qualquer tipo de diálogo com ele, até que de repente a Lúcia vai até os dois para ver o que tá acontecendo. Mas assim que vê uma criança ao lado dele, ela deduz que seja a filha de Barry. Se fosse mesmo, o pai dele estava feliz, afinal ele tá doidinho para ter um neto. E nisso eles fazem uma pausa para conversar. Então a Lúcia fica por dentro de tudo que ocorreu e a respeito da tentativa de roubo que ele sofreu e sobre o colar que a garota deixou no local do crime. E durante a reunião, a jovem demonstra confiança em não ser punida, pois diz que não há como eles aprenderem, já que não houve um flagrante. E quanto a Barry, ele diz que de fato não tem a intenção de denunciá-la. E nisso a garota manda ele devolver logo seu colar, mas antes Barry pede para ela prometer que não roubará mais ninguém. Porém a garota desconversa, dizendo que ele não tem direito de chantageá-la com o colar, tendo em vista que o acessório sempre foi dela. E ao notar que a garota não demonstrou arrependimento pelo roubo e que não irá parar de cometer os delitos, a Lúcia diz que ela ao menos é muito corajosa, porém aconselha a garota a aproveitar o seu talento com magia para fazer algo melhor da vida. E ao ouvir isso, Barry complementa dizendo que está disposto a ouvir a jovem caso ela esteja passando por alguma dificuldade. Nisso a garota finalmente abre o jogo e diz que precisa conseguir 5 milhões de Dalks, pois essa é a quantia que ela precisa para dar um certo a alguém que prometeu ressuscitar a irmã dela. E para conseguir esse dinheiro mais fácil, ela achou que a melhor escolha seria entrar por mundo do crime. E ao ouvir isso, Barry nota que a garota está sendo manipulada por pessoas perversas. E quanto a Lúcia, ela pede licença para ir resolver algo. Nisso, Barry fica a sós com a garota. E ao notar ela com o estômago roncando, ele sai para buscar algo para ela comer. Enquanto a jovem amassa o pão que ele trouxe, Barry comenta com ela sobre a situação envolvendo os dois. E diz que mesmo sendo estranho ver em sua frente alguém que tentou roubá-lo, ele ainda assim se solidariza com a situação dela, pois viu que a garota realmente está abalada com algo. E conforme segue com a conversa, Barry novamente pede para ela ao menos dizer o seu nome. E dessa vez, ela finalmente se apresenta e diz ser Millie Freya. E vendo que ela se desarmou, Barry decide entregar o colar dela. Nisso, Millie se prepara para ir embora. Mas antes que ela pudesse deixar a sala, Lucy vai até Millie e se apresenta como a comandante do corpo de magia de Liberium. Mas ao ouvir isso, Millie duvida da garota e diz que ela na verdade é apenas uma criança aleatória. E nisso, Lucy usa sua magia de fogo para esquentar o chá de Millie na mesa, como forma de mostrar que realmente não está mentindo sobre seu posto de comandante. E tendo feito essa pequena demonstração, Lucy chama Millie pro Instituto de Magia e promete que ela será bem cuidada por lá. Porém, Millie diz que não tem tempo a perder com essas coisas, afinal ela precisa arrumar logo o dinheiro para ressuscitar a irmã dela. E ao ouvir isso, Lucy manda real pra garota e diz que magia de ressurreição simplesmente não existe. E ao ver ela sendo tão direta, Barry tenta contê-la, mas Lucy segue adiante e diz que Millie descobrirá a verdade mais cedo ou mais tarde, portanto, é melhor que ela saiba agora que foi enganada. E quanto a Lúcia, ela pede para Barry deixar o resto da conversa com Lucy, pois ela saberá a melhor forma de lidar com aquela situação. Nisso, Millie continua em negação e garante que a irmã dela irá voltar à vida, afinal de contas, ela viu o corpo da irmã sendo preservado justamente para o momento em que ela foi revivida. Mas assim que ouvir isso, Lucy volta a dizer
que Millie está sendo enganada. Então, pede pra garota revelar o nome da pessoa que prometeu ressuscitar a irmã dela, pois Lucy está disposta a confrontar o sujeito pessoalmente para descobrir se ele está mentindo ou não. E caso ele esteja falando a verdade, Lucy promete que dará os 5 milhões de Dalks, o qual Millie precisa. E ao ouvir isso, a garota finalmente revela quem está por trás desse esquema. No caso, o indivíduo é conhecido como Crepúsculo. E assim que recebe o nome do suspeito, Lucy vira de costas e pede para Millie levá-la até o indivíduo imediatamente. E ao ouvir isso, a Lucy se dispõe a acompanhá-la. Porém, Lucy diz que acabará chamando muita atenção se ela for até o local. Portanto, Lucy pede apenas para Barry acompanhá-la. E ao ouvir isso, Barry aceita na hora participar da missão para vingar o sujeito que ousou explorar os sentimentos de uma criança como a Millie. E no meio do caminho, Millie informa que vivia sozinha ao lado de sua irmã, pois essa era a vida que muitas pessoas tinham no lugar de onde ela veio. Mas após o falecimento da irmã dela, Millie passou a viver sozinha e já após chegarem no esconderijo do Crepúsculo, Lucy decide abrir o local na porta da frente. Porém, Millie diz que essa porta não se abre, portanto, eles devem entrar pelos fundos. Mas ao ouvir isso, Lucy a ignora completamente, simplesmente destrói a porta principal. Afinal, né, o cara tá chegando com uma bop e eles não batem na porta e ela tem acesso ao local de uma forma ou de outra. Ao derrubar um dos guardas, Lucy manda eles trazerem logo o líder deles, afinal, ele está ali para conversar com o Crepúsculo. E ao ser informada sobre o lugar onde o líder está escondido, Lucy segue caminho sozinha e deixa Barry cuidando dos outros guardas que restaram. Mas assim que os inimigos notam que Barry está portando apenas uma espada de madeira, eles se sentem subestimados. Nisso, um dos guardas tenta atacar Millie para se vingar por ela ter levado aquela gente toda até o esconderijo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa contra a garota, Barry entra no meio dos dois e atinge o inimigo, que cai após receber apenas um golpe. Enquanto isso, Lucy alcança o Crepúsculo, que começa a agir com hostilidade, atacando com a sua magia de gelo. Porém, Lucy consegue se desvencilhar das pedras de gelo utilizando sua magia de fogo. E ao ver que seu último ataque não surgiu efeito, o Crepúsculo começa a levitar vários objetos junto com o Lucy. Então a mesma deduz que ele tem usado aquela mesma magia para levitar o corpo da irmã de Millie, fazendo ela acreditar que a sua irmã estava viva, quando na verdade tratava apenas de sua magia. E ao ver isso, o Crepúsculo confirma que Millie de fato foi muito fácil de enganar. Então ele a descreve como uma criança idiota, mas ao vê-lo insultando Millie, Lucy diz que na verdade a criança dessa história é ele. Dito isso, ela dissipa a magia dele e assim consegue retomar o controle de seu corpo. E voltando a Barry, ele segue derrotando os inimigos um a um, mesmo portando apenas uma espada de madeira. Então, um dos inimigos volta a insultar Millie, a chamando de ingrata por ter traído o Crepúsculo, mas de repente ele é finalizado pelo próprio Barry. Então Lucy reaparece no local, já trazendo o Crepúsculo com o corpo todo paralisado, e nisso ela o joga próximo de Millie e manda ele falar a verdade pra garota. E assim ele confessa que realmente enganou, dizendo que magia de ressurreição nunca existiu. E ao ver isso, Millie cai na real e então conversa com Barry para tentar se acalmar, após ter descoberto toda a verdade. E no fim, Millie diz que ele é um coroa um tanto estranho, mas ao menos ela finalmente sorri de volta pra ele. E quanto a Lucy, ela prende todos os envolvidos naquele esquema e confisca os itens apreendidos no esconderijo do bando. Mas de repente, enquanto o Crepúsculo era levado sob custódia, um homem o mata antes que ele pudesse ser interrogado. E em seguida, ele vai até um sujeito avisar que o serviço foi finalizado e que agora o esquema deles não corre o risco de ser vazado. E aquele cara, que aparentemente faz parte da religião daquele mundo, se prepara para poder usar a magia que realmente vai reviver os mortos, mas da maneira certa e sem ninguém saber. E após os treinos, a Lucy pede para falar a sós com Barry, então revela que o Crepúsculo acabou morrendo durante a escolta após ser explodido por algo misterioso, e dentro dele foi encontrado alguns restos de acessórios mágicos. Portanto, a Lucy diz estar investigando esse caso com a ajuda do corpo de magia, porém ela deduz que tanto o Crepúsculo quanto seus homens tinham algum mandante superior por trás de seus crimes. E já ao seguir de volta para a loja do seu amigo ferreiro, Barry pega sua espada que havia encomendado, e no caminho de volta para casa, ele e Kurumi são abordados por Lucy, que chama os dois para conversarem na casa dela. Mas assim que chegam no local, Barry se depara com uma pessoa desconhecida. Então Lucy o apresenta a todos como Ibroy Holman, o padre da igreja Sphene. E nisso, Barry se questiona do que uma pessoa da igreja está fazendo no local. E quanto a Lucy, ela informa que os acessórios mágicos encontrados no Crepúsculo foram feitos no reino Sphene e chegaram até o Crepúsculo por meio de um bispo chamado Hevel Sarleon. Em troca, o bispo pediu ao Crepúsculo que lhe trouxesse corpos, e para evitar ter os seus podres revelados, o bispo apenas ativou o acessório mágico que estava implantado no corpo do Crepúsculo. E ao ver tudo isso, Barry continua confuso, pois não vê nenhuma razão pela qual o bispo precisaria de corpos. Porém, Holman diz que Hevel Sarleon quer esses corpos para concretizar o milagre de Sphene, que no caso, o milagre é a forma que a igreja se dirige à magia, e no caso de Hevel, Holman acredita que ele esteja usando corpos para estudar mais sobre a magia de ressurreição, que em tese não
existe. Eu vi isso, Barry diz que eles deveriam fazer algo para evitar que Harris continue recebendo o corpo de pessoas inocentes, porém Roman diz que as coisas não podem ser resolvidas tão facilmente. Então, Lúcio informa que Harris está atualmente na igreja de Sfene do Distrito Norte, e por estar perto, a ordem irá chamá-lo para depor já na manhã seguinte. Portanto, Lucy diz que eles devem apenas torcer para que o bispo colabore com eles e lhe diga a verdade de seus planos. Porém, se ele resolver fugir para o país de origem dele, não há nada que a ordem possa fazer diante disso. Então, Roman pede a ajuda de Barry para capturar Harris, caso a situação fique insustentável. E no caso dele, Roman diz que não pode fazer nada contra um bispo, tendo em vista sua posição baixa naquela hierarquia. E quanto a Lucy, ela se irrita só por pensar na possibilidade de Harris realmente ter feito todas aquelas perversidades. E caso isso se confirme, Lucy deixa claro que não pretende perdoá-lo. Enquanto isso, Barry pensa apenas em Mil e nota que encontrará o corpo da irmã dela de alguma forma possa amenizar um pouco a dor da perda da garota, pois se Mil puder ao menos se despedir de sua irmã, isso já poderá lhe servir como alívio para ajudá-la a seguir em frente. Nisso, Barry topa fazer aquele trabalho com eles, então Lucy garante que ele será bem recompensado por estar se envolvendo em uma missão arriscada como essa. Porém, Barry já deixa claro que ela não deve criar muitas expectativas nele, pois ele não sabe o desfecho que essa história terá. E já ao abrir a porta para ir embora, Barry dá de cara com Mil e que novamente continua fazendo cara de poucas amigas e pergunta o que ele faz na casa de Lucy. E nisso, Barry diz que estava apenas conversando, então nota que Mil aparenta estar sendo muito bem cuidada por todos, algo que o deixa feliz. E nisso, Mil se sente ainda sem entender o porquê de todos estarem a tratando tão bem e pergunta o porquê deles se importarem tanto com ela. Então, Lucy lembra que é natural que as crianças sejam cuidadas pelos adultos, mas ainda assim, Mil sente que não é digna de todo aquele apoio, tendo em vista que ela tentou passar a perna em Barry assim que o conheceu. Em troca disso, ela recebe dinheiro e até mesmo a possibilidade de ir à escola, algo que Mil acredita não merecer. E ao vê-la nesse estado, Barry entende, pois sabe que Mil está apenas confusa com essa mudança repentina em sua vida, porém ele a tranquiliza dizendo que crianças não devem se preocupar com essas questões mais burocráticas. No caso, ela deve apenas relaxar e se divertir com a nova vida que recebeu, mas ao ouvir isso, Mil manda parar de tratá-la como se ela fosse uma criança. No entanto, Barry diz que ela continua sendo uma criança, embora ache que não, e além disso, ele garante que nenhum dos adultos que estão perto dela irão enganá-la novamente, assim como o Crepúsculo fez. E ao ouvir isso, Mil continua um pouco desconfiada e pergunta se ela realmente deveria aproveitar a vida e confiar neles. E nisso, Barry diz que sim e afirma que com eles ela terá um futuro bem mais digno e promissor, até melhor do que o futuro dele próprio. E mesmo dizendo isso a ela, Barry nota que ainda irá demorar um tempo até ela entender que de fato a vida dela mudou para melhor, tendo em vista que Mil só foi passada para trás até agora. E já ao cair a noite, Barry vai até a igreja onde Harry se encontra e o vê se preparando para fugir da reunião que ele teria com a ordem no dia seguinte. E nisso, Barry tenta se apressar, porém ele é descoberto por um dos capangas do bispo, que o reconhece como responsável por derrotar o Crepúsculo. Afinal, ele já estava esperando a chegada de Barry ao local. Nisso, Barry tenta conversar com o cavaleiro amigavelmente e fala sobre a reunião que Harry deveria comparecer no dia seguinte, porém os cavaleiros se juntam em cima de Barry dizendo que o bispo não irá a lugar nenhum. Nisso, os três cavaleiros dão início ao uso da magia de reforço físico para ajudá-los no combate. Enquanto eles lutam, Harry entra na igreja e deixa seus capangas cuidando daquele problema. E nisso, Barry capota o primeiro cavaleiro com apenas um golpe e nota que a sua nova espada é mais afiada do que ele imaginava. E quanto aos outros dois cavaleiros, eles chamam o reforço e partem o ataque em conjunto para não dar chance ao Barry. Mas no meio dessa confusão toda, Fice lhe dá as caras por lá e dispersa todos os cavaleiros usando a sua magia. Em seguida, Kuruin também vai ao local para ajudá-lo. Então, Barry, ainda sem entender nada, pergunta o que elas estão fazendo ali. Então elas dizem que estavam apenas passando no local por acaso e acabaram vendo ele lutando contra aquela horda de cavaleiros. Mas ao ver essa desculpa esfarrapada, Barry nota na hora a mentira delas, porém ele aproveita a ajuda das duas para seguir adiante em busca do bispo Harris. Mas assim que ele vê o bispo, um cavaleiro se coloca entre os dois, evitando qualquer ação de Barry. Nisso, Harris começa a conjurar uma magia para mostrar a Barry o milagre da igreja de Sfene, e assim que ele finaliza a conjuração, vários mortos ressurgem de seus caixões, como se estivessem voltando à vida. Ao ver todas aquelas pessoas, Barry vê a garota parecida com Mil e deduz que seja a irmã dela. Então, aquelas pessoas começam a caminhar na direção dele como se quisessem atacá-lo. E quanto a Barry, ele diz que aquilo que Harry está fazendo está longe de ser um milagre. Afinal, ele está apenas usando magia para fazer os cadáveres se moverem, mas definitivamente eles não estão vivos. E ao se ver cercado por todos aqueles homens, Barry corta a cabeça de todos eles, fazendo com que eles finalmente parem de persegui-lo. E no fim, ele finaliza a irmã de Miri, mas se desculpa antes de passar a lâmina no pescoço dela. E após isso, o cavaleiro ao lado de Harris usa uma magia de reforço físico em si próprio e parte pro ataque. E durante o combate, Barry nota que o adversário possui uma variedade maior de ataques do
que Surena, e também ataca com mais força do que Hamlet, o que o torna um inimigo verdadeiramente perigoso. E de repente, o cavaleiro consegue acertar um golpe em Barry, que então começa a levar aquela luta mais a sério, pois sente que não pode deixar aquelas pessoas saírem impunes depois de brincarem com a vida de pessoas inocentes dessa forma. Então, Barry consegue acertar um golpe no rosto do cavaleiro, que fica surpreso ao ver que conseguiu ser atingido, mesmo após ter recebido um milagre divino. Então, o cavaleiro começa a atacá-lo com ainda mais firmeza, e consegue desferir vários cortes em Barry. Ao se ver totalmente encurralado, ele se concentra em seu próximo movimento, e consegue desferir um corte profundo no peito do cavaleiro, que por sua vez cai no chão já sem forças, mas logo em seguida, ele se levanta com um olhar de quem ainda não quer ceder. Então o cavaleiro vai até Barry, jorrando sangue por todos os lados, mas segue em frente, acreditando que ainda está apto a continuar com a luta, pois está disposto até mesmo a dar a sua vida por aquele milagre. Mas assim que ele chega perto de Barry, o cavaleiro perde esforço e cai no chão, derrubando a sua espada. Então Barry pergunta o porquê dele estar indo tão longe, porém o cavaleiro não responde diretamente e apenas diz que Barry não iria entendê-lo. E após dizer isso, o cavaleiro finalmente apaga para a morte, e nisso Barry concorda com o cavaleiro, pois ele de fato não consegue entender o porquê dele ter ido tão longe. E quanto a Harris, ele é capturado, mas ainda assim debocha da situação, dizendo que o fato dele estar sendo preso não irá mudar nada do que ele fez. E já em outro momento, Barry diz a Lucy que não pôde ajudar Miri com nada, pois ainda está triste por não ter conseguido trazer o corpo da irmã dela. E quanto a Lucy, ela decide deixar esse assunto de lado e foca apenas em dar a recompensa que lhe foi prometida. No caso, ele recebe uma residência como recompensa por ter capturado Harris. E ao ver a sua recompensa, Barry fica feliz pela conquista, pois eu também ficaria, né? Uma casinha assim maneira, num local assim maneiro, seria da hora, porque tá caro pra caraca comprar casa hoje em dia, viu? E ele fica feliz, pois já tava pensando em arrumar um lugar fixo pra morar, mas assim que entra na casa pela primeira vez, ele vê Millie limpando a poeira do local. Nisso, Lucy comenta com Barry sobre a conversa que teve com Millie em relação aos estudos dela, e no fim do diálogo, Millie topou se matricular em uma escola e seguir uma vida de estudante normal. E ao ouvir isso, Barry fica feliz pela garota, porém Lucy diz que ainda falta decidir se Millie irá morar naquela casa com Barry ou não, afinal, ela precisará de um responsável para se matricular na escola, e Lucy acredita que Barry é perfeito para cumprir com esse papel. Tá difícil, né? Adoção compulsória, só joga uma criança pra você e já era, vem junto com a casa, aliás. No entanto, em relação à moradia, Lucy diz que a garota ainda pode continuar morando com ela, porém Millie ainda terá que decidir aonde irá morar. E ouvir mais essa, Barry diz que não estava esperando por uma reviravolta daquelas, e quanto a Lucy, ela diz a Millie que Barry fez um excelente trabalho no dia anterior por ela, portanto, Lucy diz que já tá na hora de Millie começar a acreditar na bondade dos adultos à sua volta. Então, Millie finalmente a escuta e decide morar com Barry em sua nova casa, já escolhendo o seu novo quarto. Pô, pelo menos ela teve um final maneiro, né, cara? Tava com pena da garotinha, de verdade. Pô, foi enganada, a irmã dela tava morta, ela tava querendo ter a irmã de volta, tava roubando pra poder conseguir, e aquele cara pelo menos teve um fim maneiro. Então, deixa o like, se inscreve, e eu quero ver vocês no próximo vídeo. E não esquece, vamos que vamos, rumo aos 800 mil. Fui! E após se dar conta de como o tempo passou, Barry nota que mesmo estando um certo tempo da capital, ele ainda não conseguiu se acostumar totalmente, e de repente, Millie sai do quarto e vai até a mesa com ele. E ao se ver morando com uma adolescente como se fosse a filha dele, Barry estranha aquela situação, pois também ainda não se habituou àquela nova realidade. E nisso, ele tenta puxar assunto com a garota sobre a comida, e Millie, por sua vez, permanece a conversa toda respondendo ele de forma seca, e diz apenas que pode comer qualquer coisa que ele lhe sirva. E quanto a ele, Barry tenta mostrar serviço, se oferecendo para lavar as roupas dela, porém Millie recusa a ajuda dele e decide lavá-las por conta própria. Ao ouvir isso, Barry nota que a garota está sentada muito afastada dele, algo que o deixa levemente desconfortável, e de repente, Millie volta a pedir para usar o banheiro. Nisso, Barry lembra que ele está na casa dela, portanto, pede para a garota não soar tão formal. Então Millie entende e diz que não pedirá mais permissão a partir de agora, e já ao sair de casa, Barry caminha pela cidade e se pega pensando no rumo que a sua vida tomou. Nisso, ele sente que terá um grande desafio pela frente caso Millie continue tão na defensiva, portanto, ele tenta pensar em algo para corrigir essa postura da garota. Então, Barry volta a puxar assunto com ela e diz que aqueles espetinhos que eles estão comendo costumam ser os preferidos das garotas daquela cidade. Dito isso, ele pergunta se ela também gostou dos espetinhos. Nisso, Millie começa a se abrir um pouco mais com ele, respondendo as perguntas de Barry com um pouco menos de frieza, e vendo que a sua primeira missão de falar com ela foi um sucesso, Barry parte pro passo 2, levando a garota para assistir uma peça de teatro. E antes mesmo de entrarem no local, Barry diz que por ele ser do interior, ele nunca teve a oportunidade de ver uma peça de teatro, embora tivesse muita vontade de fazer isso um dia. E dito isso, ele pergunta se ela estaria interessada em assistir a peça com ele. Então Millie responde positivamente. Ao cair da tarde, os dois deixam o teatro e conversam brevemente sobre a peça que acabaram de ver. E embora Millie tenha opiniões diferentes das dele quanto à trama da peça, Barry diz que o importante é ela ter gostado da experiência.
frequência. E já no dia seguinte, Millie sai de casa para ir à escola, e nisso, Barry começa a segui-la e diz que precisará acompanhá-la para garantir que ela chegará à escola com segurança, já que agora ele é o responsável por ela. E ao chegarem no Instituto de Magia, Barry se perde com a extensão do local e diz que eles devem primeiramente encontrar a secretaria, mas ao darem mais alguns passos, eles são surpreendidos por Kinera, uma das professoras da instituição, que ao perceber eles perdidos, se oferece para levá-los até o local em que Millie precisa estar. E no meio da interação com a professora, Barry nota Millie se esforçando para falar normalmente com uma pessoa desconhecida e fica encantado com a fofura que ela transmite ao fazer isso. Ele realmente tá entrando de cabeça no papel de pai, o cara tá se jogando totalmente. E quanto à professora, ela percebe todo o nervosismo de Millie e a tranquiliza, pedindo para ela apenas acompanhar. E no meio do caminho, Barry repara no acabamento da escola, e ao ver que todas as janelas são feitas de vidro, ele deduz que aquela escola realmente seja a melhor do país, afinal, tal material é bem mais raro no interior que ele morava. E de repente, Kinera quebra o silêncio e pergunta quem foi o responsável por apresentar a instituição a eles. Nisso, Barry informa que ficou sabendo daquela escola através da comandante do corpo de magia, e ao ver que eles foram indicados justamente pela diretora da escola, Kinera fica espantada com os dois, e assim que passa por dois alunos aleatórios da escola, Kinera é cumprimentada pelas garotas que demonstram total respeito a ela. Nisso, Barry fica espantado com o nível de educação dos alunos daquela escola, e Kinera, por sua vez, aumenta ainda mais a moral de seus alunos, dizendo que eles podem vir a se tornar os maiores bruxos daquele país. Afinal, ele já possui uma das habilidades essenciais, que é a educação exemplar. E quanto a Barry, ele fica preocupado com Millie, pois não tem certeza se ela conseguirá se adaptar àquele padrão tão elevado de formalidade. E ao irem até a sala dos professores, Kinera dispensa o teste de aptidão de Millie, pois, como ela foi recomendada pela própria diretora, Kinera acredita no potencial da garota. E dito isso, a professora pergunta se ela já escolheu a sua especialização, mas ao ouvir isso, nem mesmo Barry consegue captar o que a professora está tentando dizer. Nisso, Kinera explica que existem vários sistemas de magia e, portanto, os alunos precisam escolher em qual magia eles irão se especializar. E ao ouvir isso, Millie diz que só sabe soltar magia de fogo, e embora isso possa soar limitador, Kinera diz que ela pode investir em uma magia ofensiva, pois acredita que esse sistema se adeque melhor a ela. E além disso, Kinera pergunta se a garota pretende ficar no dormitório da escola ou continuar indo para a instituição da casa dela. E ao ouvir que os alunos possuem um local para morar, Barry se interessa em conhecer melhor o ambiente. E chegando lá, Millie fica impressionada com a organização e todos os cômodos luxuosos do local. E após deixarem a escola, Barry nota que seria uma boa ideia deixar Millie morando lá. Mas ao se lembrar que ela teria que estar ao lado de outras crianças da mesma idade dela, ele se questiona se ela conseguiria se adaptar àquele ambiente. E já na dúvida da resposta, Barry decide que ela irá morar com ele por mais algum tempo, para que ela ao menos vá para a escola já minimamente adaptada à convivência com outros seres humanos. E durante o caminho, Barry volta a tentar puxar assunto com ela, mas assim como antes, ela continua respondendo de forma seca. Então, Barry deduz que ela não esteja acostumada apenas com as pessoas mais velhas, porém, talvez ela se dê bem caso esteja com outras pessoas da mesma faixa etária dela. E ao seguir até um restaurante, Barry encontra Surena em uma das mesas, então decide se juntar a ela, mas assim que Surena vê ele acompanhado de uma outra garota, ela começa a encará-lo com raiva e pergunta quem é aquela jovem ao lado dele. E ao ver essa pergunta repentina, Barry já começa a ficar cansado antes mesmo de iniciar aquela história longa e exaustiva. Então ele começa apresentando Millie a Surena e de estar morando com ela, já que agora ele está sob a sua responsabilidade. Mas assim que eu vi, Surena engaja com a bebida, porém ela tenta passar a imagem de que não se abalou nem um pouco com isso e diz que aquele assunto não é da conta dela. E Barry, por sua vez, muda de assunto perguntando mais sobre o trabalho dela. Então Surena diz que anda tendo muitas caçadas a monstros perto da capital naquela época do ano. E ao ouvir isso, Barry deduz que haja algum tipo de monstro que costuma surgir naquela época com mais frequência. Porém, Surena corrige e diz que na verdade isso está ocorrendo por conta de uma delegação de um local com nome ridículo, que no caso trata-se de uma reunião anual que ocorre entre aliados que tem como objetivos juntar os grupos para fazê-los combater monstros, deixando assim a cidade mais segura. E durante a conversa, Barry libera a Millie para poder ir embora na frente caso esteja afim, pois ele ainda precisará passar na sede da ordem antes de ir para casa. Mas antes de Millie conseguir seguir caminho, Barry diz a Surena que a garota começará a frequentar a instituição de magia. Então ele pede para ela dar uma animada em Millie como forma de ajudá-la a enfrentar esse novo desafio em sua vida, ao menos com mais confiança. Ao ouvir isso, Surena começa a fazer um completo oposto, pois ao invés de animá-la, ela joga contra, dizendo que aquela escola é apenas para os melhores dos melhores, portanto ela garante que a jornada não será nada fácil. E como Millie tem Barry como seu mestre e responsável, Surena afirma que ela não tem a opção de falhar, pois está com a faca e o queijo na mão. E ao ouvir isso, Millie confirma as falas de Surena, dizendo que Barry é realmente muito forte, porém, no meio das palavras, ela utiliza a expressão coroa para se referir ao próprio Barry, o que deixa Surena visivelmente irritada com a garota. E quanto a Barry, ele tenta acalmar os ânimos entre os dois. Nisso, Surena se recompõe e diz que apenas agiu por instinto para defendê-lo, pois o considera como o mestre mais excepcional de todos. Mas ao ver ele levando tanto a moral dele, Barry volta a dizer que é apenas uma pessoa normal. E quanto a Millie, ela confirma que Barry de fato é um mestre excelente. E ao ouvir tudo isso, Surena volta a
sorrir e de estar satisfeito em saber que Millie ao menos reconhece isso. E já Barry, ele nota que Millie acabou se soltando um pouco mais ao falar com Serena, o que faz ele refletir. E nisso Serena diz ver potencial em Millie, pois ainda que a garota não tenha bons modos, ela ao menos não é uma pessoa dissimulada ou falsa. E ao ouvir isso, Barry concorda com ela, mas diz que Millie precisa de um ambiente adequado para que possa desenvolver essas habilidades. E já ao se encontrar com Lucy, Barry desabafa sobre a difícil escolha de deixar Millie no dormitório da escola ou na casa dele. Nisso, Lucy sugere que ele deixe a garota viver no dormitório da escola, e no meio da conversa, eles são abordados por Fice, que vai até o local entregar alguns relatórios. E nisso, Lucy aproveita a presença dela e pergunta onde a garota ficou quando estava estudando na instituição. E nisso, Fice diz que se alojou no dormitório da escola, pois ficar ali era bem mais conveniente do que ter que ir e vir todos os dias para a escola de sua casa. E já após a conversa, Barry se convence de que a melhor decisão é deixar Millie no dormitório da escola, e assim que chega em casa, Barry é informado por Millie sobre um barulho estranho que está vindo de uma gaveta. Nisso, ele retira o móvel do local e descobre um buraco secreto atrás da parede, e logo em seguida, uma enxurrada de ratos começa a pular para fora do buraco. E ao ver isso, Barry começa a espantar os ratos com uma vassoura, e nisso Millie tenta convencê-la a deixar os ratos ali mesmo, porém Barry diz que está espantando os ratos justamente para ela não ser mordida e acabar pegando alguma doença, e assim captura a maioria dos ratos. Barry passa dificuldade para capturar o último deles. Então Millie o ajuda a pegar o rato, que faz ele ficar mais aliviado, pois sente que a garota está se abrindo mais com ele. E de repente, enquanto ele prepara o jantar, Millie vai até Barry para cozinhar com ele, e ao finalizar o jantar, ele agradece pela ajuda, pois assim eles conseguiram fazer o jantar mais cedo do que esperado. E quanto a ela, Millie diz que está apenas tentando aprimorar os seus dotes culinários, pois acredita que eles serão necessários imediatamente. Mas ao ouvir isso, Barry lembra que ela terá comida na escola, portanto, não precisa se apressar tanto para aprender a cozinhar. Porém, Millie diz que na verdade não irá para o dormitório da escola. No caso, ela continuará morando ali com ele, pois quer poder estar ajudando ele com os afazeres da casa, como forma de agradecer a estadia que ele forneceu a ela. E ao se encontrar com Barry no trem dos cavaleiros, a Lucy pede para conversar com ele a respeito de um assunto muito importante. E ao ouvir isso, Barry fica em silêncio, apenas esperando no que ela vai falar. Então, a Lucy demonstra que talvez esteja se importando demais com coisa pequena, falando que ele vai receber roupas novas. E durante a conversa, a Lucy comenta sobre a delegação de Sven de Vardivania, que está chegando em Baltron. Nisso, Barry informa que já havia ficado sabendo disso através de Serena. E ao ouvir isso, a Lucy fica decepcionada por não ter conseguido passar essa informação para ele primeiro. Porém, ela deixa essa birra de lado e entra no assunto principal. E a Lucy informa que a Ordem recebeu uma determinada missão, que consiste em proteger as autoridades durante a estadia deles. Mas além disso, a Lucy diz que pretende organizar um encontro entre as famílias reais dos dois países, pois essa seria uma ótima oportunidade para divulgar o nome do Mestre Barrow. Mas ao ouvir isso, Barrow diz que eles estão exagerando um pouco, porém a Lucy lembra que ele é um instrutor com um cargo muito importante, que possui o elo real, portanto deve se enxergar como tal. E pensando mais por esse lado, Barrow nota que ela está coberta de razão e decide fazer as coisas como ela está pedindo. Enquanto a Lucy, ela diz novamente que entrará no assunto principal, pois tudo que ela vinha dizendo até então era apenas o começo da conversa. E no caso, como Barrow irá conhecer a realeza, a Lucy lembra que ele deve estar vestido à altura. E ao ouvir isso, Barrow continua tratando aquela situação de maneira leviana e diz que irá procurar por uma roupa melhor quando tiver mais tempo. E nisso, a Lucy nota ele tratando aquele assunto de maneira descompromissada e então se dispõe a levá-la até uma alfaiataria da capital no dia seguinte. Portanto, ela o manda tirar um tempo no final da tarde para que eles possam cuidar disso. E após a conversa, a Lucy se levanta para voltar aos trabalhos. E quanto a Barrow, ele se sente um pouco desconfortável por precisar de cuidados até para se vestir. E já Kurone, ela estranha o fato de a Lucy ter sido tão cuidadosa com ele e deduz que isso ocorre pelo fato de Barrow ser o mestre dela. No entanto, ela se questiona se tem algum outro motivo por trás de todo esse cuidado. E já ao cair à tarde, Barrow volta para casa e se depara com um bilhete e uma caixa. Nisso, ele abre a carta e descobre que uma pessoa anônima lhe mandou aquele presente como forma de gratidão, mas não explica exatamente como eles se conhecem. E ao se sentar para comer com Millie, Barrow informa sobre a missão que está para realizar, onde irá cuidar da segurança de algumas pessoas importantes. E por ser uma missão que precisa de alguns preparos anteriores, Barrow diz que ficará fora na tarde do dia seguinte, pois precisará comprar algumas roupas novas com a Lucy na capital. E ao ouvir esse nome, Millie se lembra dela como a moça da Ordem. E quanto a Barrow, ele a chama para ir fazer compras com ele, pois como Millie já conhece a Lucy, ele acredita que ela não ficará tímida em sua presença. Mas ao ver esse convite repentino, Millie recusa. Nisso, Barrow tenta convencê-la dizendo que a Lucy se dá muito bem com crianças, porém Millie nega novamente o convite dele, mas dessa vez com um tom de voz firme. E ao ver que ela ficou visivelmente chateada com aquilo, Barrow se questiona do porquê disso. Afinal, ele ainda sente que não é capaz de entender garotas daquela idade, principalmente Millie. E já no dia seguinte, ele se encontra com a Lucy para ir às compras, e assim que a vê toda arrumada, Barrow fica levemente desconcertado, mas ao notar aquela expressão no rosto dele, a Lucy pergunta o que aconteceu. Nisso, Barrow
Barry comenta sobre as roupas dela e diz que nunca tinha visto dessa forma, e a Lúcia por sua vez o lembra que eles estão indo em uma alfaiataria, portanto é natural que ela não vai a um estabelecimento desses vestida com armadura. Dito isso, os dois seguem juntos até o local, enquanto a Kurone e Hendrik, eles ficam em um canto escondidos e curiosos sobre o local que a Lucy e Barry estão indo, e assim que os dois chegam no estabelecimento, Barry fica perdido com todas aquelas opções de roupa e acredita que acabará escolhendo roupas não muito elegantes, já que não tem bom gosto para escolher essas coisas. Portanto, ele decide deixar essa tarefa na mão de Lúcia, porém assim que ela pega a primeira peça de roupa, Barry é estranha, pois não está acostumado com roupas tão chiques, e quanto ao dono da loja, ele elogia a escolha de Lúcia, dizendo que ela tem um ótimo gosto. E ao ver que até mesmo o dono da loja aprovou a escolha dela, Barry fica ainda mais confuso e diz a ele que aquela peça de roupa lhe soou muito chamativa, algo que não combina em nada com ele. Portanto, Barry sugere que eles testem mais algumas peças antes de escolher aquela. Nisso, o dono da loja aponta para um manto bem menos chamativo. E ao ver a peça, a Lúcia diz que aquele manto é simples demais para a ocasião em que eles estarão. Porém, Barry diz ter gostado daquela peça, pois corresponde à simplicidade dele. E nisso, a Lúcia pede pro dono da loja separar aquela peça para eles, afinal, eles ainda precisarão passar em outras lojas. Mas antes, Barry decide levá-la para comer algo antes deles continuarem as tarefas. Enquanto isso, Kurune fica de canto observando todo e diz a Hendrik que está rolando um clima entre os dois. E já ao seguirem pro restaurante local, Barry se sente intimidado com a alta classe do restaurante e diz que jamais teria ido a um local daquele sozinho. E quanto a Lúcia, ela acaba se empolgando demais e diz em voz baixa que eles estão em um verdadeiro encontro. Nisso, Barry nota ela cochichando sozinha e pergunta o que houve, porém a garota disfarça, dizendo que não falou nada. Enquanto isso, Hendrik fica de longe observando a Lúcia e nota ela mais feliz do que o normal naquele dia. Enquanto a Kurone, ela bate o martelo dizendo que os dois estão realmente em um encontro. Mas ao ver isso, Hendrik a corrige dizendo que a comandante e Barry não estão em encontro, pois seguindo essa lógica, Kurone e ele também estariam em encontro. E ao cair à tarde, os dois começam a caminhar de volta para casa e no caminho a Lúcia se lembra da vez em que ela começou a chorar quando era criança. Na ocasião, Barry tentou contornar a situação levando ela para comer, porém, como o tempo não permitiu, eles não conseguiram fazer isso. Mas ao ver que agora as coisas deram certo, a Lúcia diz a ele que eles finalmente conseguiram comer juntos como combinado, e já após chegarem no ponto de despedida, ambos seguem por caminhos distintos. Mas antes que a Lúcia pudesse sair do seu campo de visão, Hendrik vai até ela e se desculpa por ter passado aquele dia inteiro espionando. Eu descobri que estava sendo vigiado esse tempo todo. A Lúcia continua mantendo a calma, pois sabe que não fez nada do que precisasse se envergonhar. E nisso, Hendrik decide ser mais direto e pergunta o que Barry significa pra ela. Significa que talvez você precise tirar teu cavalinho da chuva, mas tudo bem. E já no dia seguinte, Kurune vai até Hendrik e se desculpa por ter fugido no dia anterior. Afinal, ela acabou se assustando além da conta quando viu que ele pretendia contar pra Lúcia que estavam espionando ela. Eu vê-la tão preocupada, Hendrik a tranquiliza, dizendo que não contou que ela estava com ele no momento. E Kurune, por sua vez, revela não ter ficado muito bem com a situação, tendo em vista que foi ela que o chamou para espionar a comandante. E de repente, eles são interrompidos pela própria Lúcia, que vai até os dois para cumprimentá-los. Porém, Kurune, ainda com medo, foge do local ao vê-la. E nisso, a Lúcia fica sem entender o que tá havendo de errado com Kurune, enquanto a Hendrik, ele se lembra da resposta da comandante a essa pergunta. No caso, a Lúcia havia dito que os seus planos com Barry são apenas poder deixá-lo feliz. E voltando ao presente, a Lúcia se desculpa de antemão por precisar atrapalhar o treino de cavaleiros e diz que precisará usar o salão por um tempo. No caso, ela pretende chamar Barry para um duelo assim que ele chegar. E ao ouvir isso, Hendrik fica surpreso com a ideia dela, porém a Lúcia diz que pretende apenas reforçar que Barry é forte o bastante para estar na presença da família real, e para provar isso, ela pretende mostrar a todos que ele é capaz de desafiá-la de igual para igual em um combate. Nisso, Hendrik nota que ela está certa, afinal, ainda que Barry perca aquela luta, ele ainda assim será muito respeitado só pelo fato de ter lutado contra a Lúcia dando tudo de si. Mas mesmo tendo entendido o motivo por trás daquela luta, Hendrik pergunta se há alguma outra razão pela qual a Lúcia quer enfrentar Barry em combate. Nisso, a Lúcia diz que irá fazer uma aposta com ele. No caso, se ela conseguir vencê-lo, ele irá contar um desejo dela para ele. Dito isso, ela se retira do local e em seguida, Kurune volta até Hendrik para perguntar o que exatamente eles estavam conversando. Eu descobri do duelo que ocorrerá entre os dois e também sobre o desejo que a Lúcia pretende contar a ele. Kurune deduz que ela irá se declarar para Barry após o combate. Afinal, a Lúcia estava sorrindo muito na noite anterior. Quando estava ao lado dele, passados mais alguns minutos, Barry finalmente chega no salão e logo é desafiado pela garota. Nisso, eles dão início ao combate e Barry já começa sendo pressionado por um dos ataques de Lúcia, que na maioria dos casos derrotaria qualquer um que estivesse lutando contra ela. Porém, Barry pretende continuar invicto por mais alguns minutos para que ele possa ao menos servir como um aquecimento para ela. E durante a luta, a Lúcia diz estar se sentindo realizada, pois está tendo a chance de mostrar ao seu mestre o quanto evoluiu nesses últimos anos. E quanto a Barry, ele elogia de volta, dizendo que ela de fato teve uma evolução incrível. E após esse breve diálogo, a Lúcia volta
volta a atacá-lo, e nesse momento, Barry nota que os movimentos dela não são tão rápidos quanto ele imaginava. Na verdade, a Lucy apenas gesticula os joelhos de forma eficaz, o que por sua vez dá a sensação de que seus movimentos são inesperados. E embora ele tenha descoberto isso, Barry sente que ter essa informação não será o suficiente para bloquear aqueles golpes tão velozes, então ele a derruba usando suas próprias mãos, pois em uma luta livre, como foi proposto por Alúcia, vale tudo. E ao terminarem o combate, eles são surpreendidos com o som dos sinos, indicando que já tá na hora deles fazerem a pausa para o almoço. E quanto a Kurone, ela vai até a Lucy e pergunta qual era o desejo que ela pretendia contar caso vencesse. Nisso, a Lucy quebra expectativas de Kurone, dizendo que iria pedir apenas algumas roupas de presente. E ao ver que ela não pretendia se declarar para ele, Kurone fica sem graça e decide se apressar para o almoço. E ainda naquela noite, Barry conversa com Bill sobre a luta que teve com sua aluna e diz estar feliz por vê-lo evoluindo tanto. E enquanto vai ouvindo com detalhe tudo o que aconteceu, Bill deduz que a Lúcia esteja gostando dele, mas ao ouvir isso, Barry manda parar por ali com aquela conversa. Afinal, ele considera a Lúcia apenas como a sua aluna. Eita, se ela ouvisse isso, ela ia chorar, mas ia chorar demais. E ao voltar para casa, Millie se senta para comer com Barry e nota ele bebendo cerveja com brilho nos olhos fora do normal. Nisso, Barry diz que a cerveja da taverna costuma estar sempre mais gelada, mas ainda assim, ele consegue aproveitar totalmente uma bebedeira mais casual. Enquanto vem bebendo naquele copo velho, Millie nota que ele está rachado. Nisso, Barry diz que apenas acabou derrubando enquanto lavava o copo, porém ele não vê problema nisso. E ele então muda o assunto para questões escolares e pergunta o que ela recebeu. Nisso, Millie tira da sacola um uniforme escolar e alguns livros de magia básica, porém ela diz que esses itens são todos emprestados, portanto, ela deverá devolvê-los assim que terminar a escola. E quanto a Barry, ele nota que ela ainda não tem uma mochila e pergunta se a escola chegou a fornecer uma para ela. Nisso, Millie diz que não, mas que não vê problemas em ir para a escola com aquele saco ao lado dela. Porém, Barry diz que aquilo não servirá, portanto, eles devem se apressar para comprar uma mochila nova para ela. Enquanto isso, Nidus vai até Sorena para lhe dar uma carta que foi encontrada por uma unidade formada em sua maioria por classes platina. Enquanto lê a carta, Sorena é interrompida por uma outra pessoa que vai ao local para falar com ela. Enquanto isso, Barry vai até uma loja de bolsas para comprar a mochila de Millie, mas assim que anda na loja e vê a variedade de produtos, Barry se sente perdido, sem saber qual mochila comprar, até que de repente o atendente vai até ele e oferece ajuda com o que ele precisar. Nisso, Barry diz que está atrás de uma mochila para sua filha, que irá estudar na academia de magia. E ao ouvir isso, o atendente aponta para algumas mochilas e diz que elas combinam muito com esse tipo de atividade. E ao ver as mochilas sugeridas pelo atendente, Barry se lembra que esse é realmente o estilo de mochilas que ele viu na academia. Mas ao ouvir o preço, Barry se espanta e o atendente começa a dar todos os motivos do porquê o acessório custa tão caro, o que não convence Barry. Nisso, ele deixa a loja sem comprar nada, e ainda que ele realmente possua o dinheiro para poder comprar a bolsa, Barry decide ir com mais calma, pois precisa economizar para continuar comprando mantimentos básicos para Millie, mas ao mesmo tempo, ele se sente desconfortável por não conseguir garantir uma boa mochila para a garota ir à escola. Nisso, Barry caminha pelas ruas da cidade, pensando no que fazer para contornar essa situação, até que de repente, ele dá de cara com Sorena, que caminha no sentido contrário ao dele, e assim quer ver, ele nota Sorena com uma cara de preocupação aparente. Então, pergunta o que aconteceu. Nisso, ele explica que ficou encarregado de assumir uma situação complicada. E ao ouvir isso, Barry nota que o trabalho de aventureira pode ser bem cansativo às vezes, então ele permanece a ouvir, acreditando que ela queria apenas desabafar. Porém, Sorena, na verdade, pede para ele ajudá-la com essa tarefa complicada que ela está precisando cumprir, pois acredita que com a ajuda dele tudo ficará mais fácil. Nisso, Barry começa a se rebaixar, dizendo que não tem serventia alguma para ela, porém Sorena insiste em pedir ajuda para ele e deixa claro que Barry será devidamente recompensado por ajudá-la. E ao ouvir isso, ele começa a se interessar pela oferta e pede para ouvir mais sobre o assunto. E no fim, eles seguem juntos até o local onde ocorrerá a missão, e no caminho Sorena recapitula tudo o que eles deverão fazer. No caso, a tarefa consiste em capturar um cavalo vivo, pois ele será dado de presente para a família real de Sven. E quanto ao Barry, Sorena deixa claro que já recebeu autorização para levá-lo com ela nessa missão, afinal, até mesmo a Lucy deixou levar o cara devido às circunstâncias daquela missão. E mesmo que ele esteja ajudando, Barry diz que Sorena também acabou colaborando com ele indiretamente, afinal as despesas de Barry subiram muito desde que ele pegou o Millie para criar, portanto, ele estava precisando de mais trabalho para arcar com essa nova despesa. Ao ouvir isso, Sorena se sente recompensada por ter aparecido na vida dele na hora certa. E por falar em Millie, Sorena diz que uma pessoa foi até ela também em busca de trabalho, porém ela não diz quem exatamente. E já ao chegar no local, Sorena e Barry recebem equipamento de caça dos outros aventureiros que já haviam chegado na floresta. Em seguida, partem em busca do cavalo e no caminho, Barry pede para ela descrever o animal com mais detalhes. Então, Sorena diz que eles estão atrás de um cavalo raro de pelagem branca com uma neve e de crina prateada. E ao ouvir esses detalhes, Barry
Barry nota que o animal de fato é digno da admiração da família real, porém ele deixa claro que em seu vilarejo nunca caçou monstros ou animais sem matá-los, o que torna aquela tarefa um pouco mais difícil para ele. Nisso, Sorena informa que o cavalo foi capaz de fugir até mesmo de uma unidade formada por aventureiros de classe platina e por isso ela acabou sendo chamada ao local, para acabar logo com essa caçada interminável, pois ainda que a unidade tenha conseguido encurralar o cavalo naquela floresta, capturá-lo é a parte mais difícil da missão. E embora a tarefa envolva capturar o animal sem deixar marcas visíveis, Sorena acredita que isso pode ser uma tarefa improvável, tendo em vista que diversos aventureiros experientes já tentaram caçá-lo e falharam, e ao seguirem adiante na floresta, eles encontram marcas das patas de cavalo que se dirigiu até a nascente próxima. Nisso, Sorena decide armar uma emboscada justamente no local onde o cavalo está indo. Mas ao ouvir essa estratégia, Barry a lembra que o cavalo que eles estão à procura é esperto o suficiente para não voltar a esse lugar tão óbvio, onde é fácil para ele deixar marcas de suas pegadas. Nisso, Sorena entende e diz que provavelmente o cavalo irá seguir para outra nascente, um lugar menos óbvio do que ele estava imaginando. Dito isso, só dois voltam a seguir o caminho pela floresta. Nisso, Sorena aproveita esse momento a sós com ele para perguntar mais sobre a vida de Barry morando com Millie. Nisso, ele estranha essa pergunta repentina dela, mas responde que as coisas estão começando a engrenar, muito diferente de quando ela chegou na casa dele pela primeira vez. E ao ouvir isso, Sorena deduz que ele tenha mais facilidade em lidar com jovens como Millie, já que ele sempre treinou crianças no dojo do vilarejo. Porém, Barry a lembra que essa situação com Millie é diferente, afinal, essa é a primeira vez que ele mora junto com uma adolescente e assume uma figura paterna. E Sorena se lembra de quando morou com ele e pergunta se ele não a via como parte da família. E ao ouvir isso, Barry diz que Sorena era bem mais nova do que Millie quando morou com ele, o que facilitava muito mais a sua vida. Lidar com adolescente deve ser um negócio muito complicado mesmo. E já ao chegarem no Rio Nascente, Sorena explica como funcionará a captura do cavalo. No caso, Barry assumirá a parte da frente do animal, enquanto ela disparará nas costas dele. E feito isso, o cavalo irá correr na direção de Barry, que precisará apenas jogar a rede contra o animal, o capturando sem machucá-lo mais. E ao ouvir isso, Barry a lembra que um golpe de flecha irá ferir o cavalo, deixando ele em um estado horrível para ser entregue à família real. Nisso, Sorena informa que irá atingir o cavalo com flechas feitas de pano. Dito isso, ela manda eles se separarem para agir no momento em que o cavalo se aproximar do rio. E passados alguns minutos, o animal finalmente aparece. Nisso, Sorena sai com um plano, disparando a flecha de pano no animal, que por sua vez corre em direção a Barry, assim como ela havia dito. Porém, ele salta por cima de Barry, impedindo que ele possa capturar o animal com a rede. Nisso, os dois voltam para seguir o cavalo, que consegue desviar de todas as tentativas de capturá-lo, até que de repente Barry consegue se aproximar dele. Porém, o chão onde os dois pisam começa a desmoronar. E ao chegar lá embaixo no rio, Barry pede uma trégua ao cavalo, e ao invés de tentar capturá-lo, ele primeiramente corta uma árvore ao lado e usa como ponte para atravessar aquele lago com a correnteza. Mas no meio do caminho, Barry quase cai em direção ao lago, e nisso o cavalo o ajuda, puxando ele de volta pela camisa. E assim que atravessam um rio, Barry dá de cara com Sorena, que começa a respirar forte devido à corrida que deu até encontrá-lo. E ao ver que o cavalo foi totalmente domado, ela fica impressionada com aquele feito. Porém, Barry deduz que o animal apenas tenha ficado cansado de fugir deles. E após voltarem para Nigos e Megan, Barry é recebido com a maior alegria de todos, e Nigos o elogia dizendo que ele salvou a sua pele novamente. Afinal de contas, cumprir com os pedidos da realeza pode ser determinante para a reputação de um grupo de aventureiros. E quanto a Sorena, ela entrega a eles um saco de dinheiro como forma de recompensá-los pelo serviço prestado naquele dia. E após Nigos e Megan irem embora, Sorena revela que de início estava com ciúmes da Millie por ela estar morando com ele. Porém, após refletir um pouco mais sobre isso, Sorena passou a torcer pelo bem de Millie. Afinal, ela percebeu que a garota, mesmo sendo muito sincera, ainda assim se importa com as pessoas ao seu redor. Ao terminar a conversa com Sorena, Barry passa na loja de mochilas e depois retorna para casa. E assim que Millie vê sua nova mochila, ela fica emocionada, pois ainda que não precise, Millie diz que é bom ter uma. Nisso, Barry pede para ela experimentar a mochila e diz que o acessório combinou com ela. Dito isso, ele nota ela com uma sacola nas mãos e pergunta o que é aquilo que ela comprou. Então Millie retira da sacola uma caneca nova de cerâmica e diz que é um presente dela para ele. E assim que diz isso, ela percebe um olhar diferente nele e deixa claro que não roubou ninguém para obter aquele item. No caso, ela a comprou depois de trabalhar muito. E ao ver isso, Barry se lembra de um comentário da Sorena que havia passado batido, quando ela disse que alguém havia pedido por um trabalho no dia anterior. No caso, era a própria Millie. E tendo descoberto isso, Barry pergunta por que ela ter comprado uma caneca com o dinheiro dela, e Millie lembra que a antiga caneca dele estava toda destruída, portanto, ela resolveu comprar uma nova para ele. E ao testar a caneca
nova, Barry se empolga e até mesmo sente o gosto da bebida diferente. Nisso, Mil explica que beber na cerâmica de fato tem um resultado diferente. Como ele está sempre trabalhando para sustentá-la, Mil quis presenteá-lo com algo que pudesse aliviar o cansaço dele quando Barry voltasse do trabalho, e já no dia seguinte ele a leva para a escola para se despedir de Mil, e em seguida ele volta para a Ordem de Cavaleiros para treinar seus alunos, quando de repente a Lúcia vai até ele e diz que o comandante e o vice-comandante da Ordem Sagrada da Igreja de Sven acabaram de chegar à sede, pois eles querem conhecer os representantes antes da chegada da delegação. E ao ouvir que os representantes da Ordem estão ali, Barry já começa a desconfiar deles, tendo em vista o conflito recente que eles tiveram. Portanto, ele decide investigar melhor as coisas para entender o que de fato está acontecendo. E ao se encontrar com os outros integrantes da Ordem, Barry é abordado por Rose, uma antiga aluna dele. E ao ver a forma muito próxima como Rose se comporta com Barry, a Lúcia começa a se irritar. Porém, Rose diz que é apenas uma das inúmeras alunas de Barry que passou por volta de 1 ano e meio no dojo. Nisso, ela volta a se aproximar dele e agradece por tudo que ele fez por ela naquela época. Enquanto isso, a Lúcia segue no canto dela, irritada com a situação. E após se sentarem para conversar, Barry descobre que Rose se tornou vice-comandante da Ordem Sagrada. E quanto ao Gatoga, ele se impressiona ao descobrir que a Lúcia e Rose tiveram o mesmo mestre. Porém, Barry diz que na verdade ele foi abençoado por ter alunos incríveis. E seguindo com o assunto principal da reunião, a Lúcia pergunta o que aconteceu com Hindes, o antigo vice-comandante. Nisso, Gatoga começa a travar para respondê-la e diz apenas que isso é uma longa história. E quando a Hamlet, ele nota algo estranho no ar e diz que eles com certeza não vieram até ali apenas para bater papo. Nisso, Gatoga revela que foi ao local com o intuito de deixar Rose mais familiarizada com Baltran. Afinal, ela nunca tinha ido visitar aquela cidade. Portanto, eles ficaram alguns dias por lá para que Rose conheça bem o local. E ao ouvir isso, a Lúcia se dispõe a mandar um cavaleiro para guiá-los. Porém, Gatoga diz que isso não será necessário. E quanto a Rose, ela fica triste com isso, pois acreditava que Barry iria se oferecer para lhe mostrar a cidade. E assim que houve essa ideia da garota, a Lúcia se irrita novamente com ela, deixando Barry desconfortável com aquela situação. Mas no fim, ele acata o pedido de sua antiga aluna. Nisso, Barry deixa a Ordem dos Cavaleiros e dá de cara com Rose antes do esperado, que pede para ele começar a mostrar a cidade para ela agora mesmo. E ainda que o convite tenha sido feito fora de hora, Barry decide levá-la para passear. Enquanto caminham, Barry pergunta quando ela se juntou à Ordem Sagrada e Rose diz que conseguiu isso logo após sair do dojo. Nisso, Barry se identifica com ela, pois assim como Rose, ele também recebeu a tarefa importante de instrutor da Ordem do dia pra noite. E quanto a Rose, ela aos poucos vai se lembrando das coisas que fazia no dojo e eu começo a sentir uma certa nostalgia e diz que aquela foi a melhor época de sua vida. No entanto, Barry a lembra que se tornar um vice-comandante também é uma baita conquista digna de comemoração. Porém, Rose diz que na verdade a Ordem estava precisando de alguém para ocupar o cargo e colocaram ela lá apenas para preencher essa demanda. E seguindo com a caminhada, Rose revela estar gostando da cidade, ao ponto de pensar até mesmo em morar por ali. Mas Barry a lembra que a garota tem um cargo para ocupar e por isso não pode se dar ao luxo de morar onde quiser. Nisso, Rose começa a tentar seduzi-lo e pede para que ele a escolha caso ela se mude para aquela cidade. E ao ouvir isso, Barry deduz que ela esteja falando sobre morar com ele e de início ele toma um susto. Mas ao se lembrar que ela costuma se dar bem com adolescente, Barry nota que ela será uma excelente companhia para Millie, mas mesmo assim ele decide não aceitar o pedido dela. E Rose, por sua vez, fica triste com a escolha dele, mas acaba entendendo. E dito isso, ela deixa o local. E quanto a Barry, ele passa na loja para pegar sua roupa e em seguida vai para casa. E assim que vê ele todo arrumado, Millie estranha. Nisso, Barry deduz que ela tem achado ele estranho com toda aquela vestimenta. Porém, a garota tranquiliza, dizendo que ele ficou bem naquelas roupas. Mas ainda assim, Barry se sente mal pela primeira reação dela, tendo em vista que ele pagou caro por aquelas roupas. Nisso, ele se troca para ir jantar. E ao vê-lo com a roupa convencional, Millie cochicha baixinho, dizendo que ele ficou muito melhor desse jeito. E Barry então pergunta o que ela disse, mas Millie desconversa como sempre, dizendo que não falou nada demais. E durante o jantar, Barry pergunta mais sobre a vida escolar de Millie. Nisso, a expressão dela muda na hora, fazendo Barry achar que ela pode estar metida em alguma confusão. Porém, ela deixa claro que não é nada disso que ele está pensando. No caso, ela está apenas cansada com a recepção calorosa de seus amigos, que ficam sempre arrastando ela para onde quer que eles vão, algo que a deixa muito cansada. E ao ouvir isso, Barry fica mais aliviada e explica que os colegas estão apenas mostrando a escola para ela. Porém, Millie lembra que a escola é gigantesca, portanto, eles ainda demorarão muito até que ela conheça o local por completo. Enquanto ela vai falando, Barry sorri ao ver Millie conversando com ele por tanto tempo a respeito da escola. Nisso, ela continua falando sobre seus colegas e diz que se sentiu ainda mais cansada quando pegou um livro para ler e não conseguiu entender nada devido à vasta quantidade de palavras difíceis que ela não conhece.
conhece. E ouvir ela falando isso, Barry se lembra que a garota realmente teve dificuldades para assinar a papelada da escola, o que indica que ela realmente não tem muito hábito de ler e escrever. E durante a conversa, Mary pergunta se ele já chegou a ler um livro. Nisso, Barry diz que sim, e se dispõe a ajudá-la com a leitura, falando o significado das palavras que ela não conhecia. E quanto a ela, Mary abaixa a cabeça com vergonha. Porém, Barry, já entendendo que ela quer a sua ajuda, manda ela tirar uma hora para estudar com ele. E nisso a garota apenas o agradece pela sua ajuda. E no dia seguinte, a Lúcia recapitula a missão e diz que o príncipe de Sven e a esposa dele passarão 3 dias com eles. Portanto, eles devem cuidar da segurança dos dois enquanto eles conhecem a capital. Dito isso, ela começa a formação dos grupos. E no caso do grupo dela, ele será formado por Barry e Hamlet. E os 3 ficarão responsáveis por proteger a princesa Salácia e o príncipe Glenn dos possíveis perigos que eles possam correr durante a viagem. Enquanto isso, Barry fica de longe ouvindo todas as instruções e planejamentos. Embora ainda esteja um pouco aflito com o que está por vir, ele tenta se manter calmo diante da situação, entregando tudo nas mãos de Deus. E passado seu tempo, a princesa Salácia finalmente chega ao local, e então a Lúcia se dispõe a proteger ela, colocando a sua honra de cavaleiro em xeque. E nisso, a princesa se encaminha até Barry e pergunta se ele seria o tal instrutor especial. Ele, por sua vez, a cumprimenta com o máximo de formalidade que consegue. E quanto à princesa, ela sorri para ele, dizendo que a Lúcia andou falando muito de Barry para ela. E ao ouvir isso, Barry fica curioso quanto ao que ela andou falando sobre ele, até que de repente, o príncipe Glenn vai ao local e diz que estava ansioso para encontrar Salácia. Portanto, ele agradece a disponibilidade dela. E quanto a Barry, ele continua tenso com toda aquela situação formal em que se enfiou, mas decide relaxar e apenas fazer o seu trabalho. Nisso, ele entra na carruagem que segue o príncipe e a princesa, até que de repente, a carruagem para em um lugar que não estava nos trajetos da viagem inicialmente. Nisso, o príncipe se desculpa pelo imprevisto e diz que um adorno de cabelo acabou chamando a atenção de Salácia e por isso eles resolveram parar do nada. E ao ouvir isso, a Lúcia entende a situação e diz que estará ali fora fazendo a patrulha enquanto os dois entram na loja. E de repente, uma multidão se reúne pelo local apenas para ver a realeza mais de perto. Nisso, Barry decide ficar ainda mais atento para que nada saia do controle. E quanto ao Gatoga, ele vai até Glenn e manda ele não mudar a rota desse jeito sem nenhum bom motivo. Nisso, Glenn se desculpa pela inconveniência e diz que irá tentar não fazer isso de novo. E quanto a Barry, ele começa a olhar para a multidão com um sentimento estranho no ar, mas acredita que esteja apenas tendo uma leitura incorreta do local, devido ao seu nervosismo com a missão. E já em outro momento, ele se dirige até a Lúcia para falar sobre a sensação que ele teve quando eles estavam na loja. No caso, ele sentiu que alguém estava olhando para o príncipe e a princesa com uma intenção de matar. E ouvirem isso, a Lúcia e Hamlet se assustam, porém Barry deixa claro que também pode estar enganado, pois como as coisas aconteceram muito rápido, ele pode ter entendido errado, mas ainda assim Hamlet se leva o relato dele a sério e diz que qualquer cuidado com a realeza é pouco. Portanto, ele se retira para reforçar a guarda do lado de fora. E assim que termina a refeição, Salácia e Glenn saem para dar atenção ao povo, até que de repente, um grupo de homens encapuzados e com máscaras começa a se aproximar do príncipe e da princesa. Mas nisso, os cavaleiros pegam suas espadas para começar o confronto. Enquanto observa aqueles homens, Barry nota que eles não parecem ser assassinos de verdade, mas sim uma distração, e poucos segundos depois, a percepção de Barry se mostra verdadeira. Afinal, um outro grupo de homens se aproxima com granada de fumaça. Nisso, a Lúcia manda Salácia e Glenn entrarem no castelo, enquanto eles resolvem o problema do lado de fora. E de repente, o local todo é envolto pela fumaça das granadas. Nisso, um dos homens ataca Barry e ele nota na hora o veneno na espada do adversário, então comunica a todos sobre isso. E quanto a Lúcia, ela diz que eles precisam focar em descobrir o mandante daquele crime. E já voltando a Barry, ele começa a entender que os criminosos estão apostando tudo naquele plano, então decide lutar a sério também. E sendo assim, ele acerta o primeiro golpe em seu adversário e em seguida consegue eliminá-lo totalmente após cortar as pernas do sujeito. E quanto a Hamlet, ele usa sua audição apurada para ler os movimentos do seu inimigo e por fim consegue golpeá-lo fatalmente. E seguindo para Lúcia, ela continua enfrentando oponentes de igual para igual, até que de repente ela consegue desferir um golpe na perna do adversário, que começa a encará-la sem reação e por fim a Lúcia termina de fatiá-lo. Nisso, o sujeito ainda tenta levar a mão até a sua adaga, porém é impedido por a Lúcia, que o manda ficar parado. Enquanto isso, Gatoga encurrala um dos inimigos contra a parede e o manda desistir daquela luta perdida, mas ao ver que o sujeito continua insistindo, Gatoga retira a máscara dele e se espanta com o que vê. Nisso, o inimigo aproveita esse momento para fugir do local, em meio àquela multidão desesperada. E quanto a Rose, ela acaba com o último inimigo que ainda restava com um golpe em sua testa. Nisso, Barry fica de longe presenciando o combate dela e se surpreende ao ver que ela não só contra-ataca. De repente, Hamlet vai até ele e se desculpa por não ter conseguido vencer o adversário, afinal, ele era mais resistente do que o normal. E nisso, os cavaleiros recolhem os inimigos que sobreviveram para talvez pegar algum depoimento
neto, mas assim que fazem isso, os homens começam a morrer um a um, de forma misteriosa. E ao ver que não há mais nada para fazer no local, a Lúcia sugere que eles voltem ao palácio, com exceção de Hamlet, que ficará encarregado de cuidar das coisas por ali. No caminho de volta ao palácio, Beryl pergunta o que ela pretende fazer a partir de agora, e a Lúcia diz que ainda não sabe qual será o próximo passo. Além disso, ela se culpa por não ter conseguido interrogar nenhum dos bandidos. Porém, Beryl a lembra que eles não tinham controle de nada, afinal, não era previsto que os inimigos se matariam do nada. E chegando ao castelo, Gatog e a Lúcia decidem ir juntos ao encontro dos oficiais, enquanto a Beryl e Rose, eles são dispensados mais cedo. Nisso, Beryl já começa a imaginar a garota chamando para passear pela cidade, como todas as suas discípulas fazem, mas dessa vez, Rose vira de costas para ir embora. Então, Beryl decide fazer o mesmo, mas assim que chega em casa, ele dá de cara com Lucy, que foi até o local para lhe fazer uma visita. Nisso, Beryl continua surpreso com a presença repentina dela em sua casa, e Lucy diz apenas que está ali para conversar a respeito de tudo que aconteceu naquele dia. E ao ouvir isso, Beryl começa falando sobre a escolta e diz ter notado que o corpo de magia não fazia parte do time. Nisso, Lucy informa que o corpo de magia estava atuando nos bastidores, e no meio da conversa, Millie decide fazer as compras do jantar, deixando os dois sozinhos para eles continuarem com a conversa mais à vontade. Nisso, Lucy nota a boa ação de Millie como a de uma boa garota, pois ele entendeu a seriedade da conversa e respeitou o espaço dos dois. Dito isso, Lucy volta a falar sobre a ausência do corpo de magia na escolta e diz que o fato deles não estarem lá é porque a fé entre nações não é compatível, e quanto ao ataque sofrido por eles naquele dia, Lucy acredita que os responsáveis do incidente foram pessoas que vieram de Sven. Enquanto isso, a Lucy se encontra com Rose por acidente e estranha o fato dela não estar na pousada como havia dito. Nisso, Rose informa que está atrás do comandante, porém a Lucy diz que ele ainda está em reunião com os oficiais no Palácio Real. E ao ouvir isso, Rose nota que eles ainda não decidiram o que farão no dia seguinte, e nisso, Alicia diz que na verdade eles sugeriram reforçar a segurança do príncipe e da princesa. No entanto, isso vai depender dos oficiais e da realeza para ser colocado em prática. Nisso, Rose questiona se o príncipe e a princesa estariam conhecendo a área rural do reino caso o atentado não tivesse ocorrido. E ao ouvir essa pergunta repentina, a Lucy questiona do porquê ela está interessada nisso, e Rose diz apenas que não conhece a geografia do país e por isso ficou curiosa a respeito do distrito rural. Afinal, quanto mais ela conhecer o reino, mais fácil será para ela fazer a segurança do lugar. Nisso, a Lucy sugere que ela pergunte mais sobre a área para o comandante, afinal, ele conhece a geografia de Beltran tão bem quanto ela. Eu ver a Lucy desviando de responder suas perguntas, Rose lembra que o comandante ainda irá demorar muito para aparecer, portanto, ela não conseguirá pegar nenhuma informação com ele. Nisso, a Lucy entende a situação e decide ir até a sala de visitas para contar a Rose sobre a área rural do país, mas ao descobrir que a sala já está em uso, a Lucy e Rose vão até uma cafeteria próxima. Enquanto isso, Barry se espanta ao ouvir Lucy dizendo que as pessoas envolvidas no atentado são de Sven, mas acredita que ela deve ter um bom motivo para poder dizer isso. Enquanto a Lucy, ela diz ter recebido informações privilegiadas do padre Avery. No caso, ela foi informada que Sven está no meio de uma disputa por poder envolvendo os papistas e a realeza, e além do mais, a tensão entre os dois grupos só aumenta a cada dia que passa. E ao ouvir isso, Barry questiona qual dos dois grupos tem mais poder, o Papa ou o Rei. Nisso, Lucy começa a ficar de saco cheio das perguntas óbvias dele, porém Barry deixa claro que não entende nada de política e religião, portanto ele pede para que ela continue lhe explicando com mais detalhes cada um dos tópicos. Ele então segue adiante com a explicação e diz que o Papa tem mais autoridade na pirâmide hierárquica social, porém o Rei tem mais poder político, mas ainda assim precisa seguir as regras da igreja de Sven. E ao explicar todo o contexto político e religioso de Sven, Lucy deduz que o ataque tenha sido organizado pelos papistas, visando ganhar mais autoridade e poder. E ao ouvir isso, Barry continua confuso, pois se eles conseguissem matar o príncipe Glenn, outra pessoa iria assumir o lugar dele. Sendo assim, o esforço dos papistas seria completamente em vão. Porém, Lucy diz que o segundo príncipe Fawkes é um grande devoto da igreja, portanto, tê-lo como príncipe irá beneficiar a igreja de muitas formas. Enquanto isso, a Lucy termina sua explicação sobre a área rural de Beltran. Então, ela se levanta para ir embora, acreditando já ter feito todo o seu trabalho, mas ao vê-la prestes a partir, Rose pede para ela ficar um pouco mais, pois ela quer falar sobre Barry. Nisso, a Lucy se senta novamente e presta atenção no que a garota tem a dizer. Então, Rose começa dizendo que não passou muito tempo com Barry na sua época de aluna, afinal, ela vivia de reino em reino, até que de repente, ela se fixou em Biden após se apaixonar pela esgrima de Barry. E após falar sobre a sua experiência com Barry, Rose pede para Lucy lhe contar como foi a vida dela como discípula dele. Nisso, a Lucy começa a ficar com vergonha, já que ela o conheceu há bem mais tempo. E ao ouvir isso, Rose fica ainda mais curiosa para saber como Barry era
era quando era jovem. Enquanto a Lúcia, ela começa a falar sobre seu começo na esgrima acompanhada de Barry, e como ela era criança, a Lúcia ainda não entendia o quanto seu mestre era incrível. Ele, por sua vez, vivia elogiando, e pra Lúcia, ele só elogia o seu talento porque queria mantê-la motivada, e não por realmente achá-la tão incrível assim. E passado-se mais um tempo de treino, quando a Lúcia finalmente conseguiu imitar a esgrima dele, ela finalmente se formou no dojo de Barry e chorou na hora da despedida. E após dizer tudo isso, a Lúcia sente que acabou deixando-se levar e falou além do que precisava. Enquanto a Rose, ela nota que Barry não mudou nada desde que a Lúcia teve aulas com ele. Afinal, elas escreveram a mesma pessoa, embora estivessem em épocas diferentes. E de repente, no meio da conversa, elas notam uma criança aparentemente perdida. Nisso, Rose vai até o garoto e pergunta o que aconteceu. E então, o garoto diz que acabou se separando de sua mãe. E ao ouvir isso, a Lúcia sugere deixá-lo com a guarda para que eles encontrem a mãe da criança. Porém, Rose nota que o garoto não aparenta estar perdido há tanto tempo. Portanto, elas podem cuidar disso por conta própria. Nisso, a Lúcia pergunta como ela chegou a essa conclusão. E Rose diz que as roupas do garoto não estão sujas. Além do mais, ele aparenta estar cansado. Portanto, isso indica que ele se perdeu há pouco tempo. E dito isso, ela volta a falar com a criança, que se apresenta como Ritter. Nisso, ela vai falando com o garoto e descobre que a mãe dele tem cabelo comprido e que estava usando uma roupa vermelha. E ao ouvir esses detalhes, a Lucy e Rose começam a procurar por uma mulher com essas características. E voltando a Barry, ele se lembra do incidente envolvendo a irmã de Millie e a suposta poção de reencarnação que foi prometida à irmã da garota. E na época, o responsável por isso também se matou. Portanto, Barry acredita que os bandidos daquela ocasião e os de agora sejam da mesma laia. E durante a conversa, Millie volta para casa. E então, Lucy decide ir embora. Enquanto a Lucy e Rose, elas encontram a mãe da criança perdida e pedem pro garoto tomar cuidado para não se perder outra vez. Nisso, a Lucy nota a Rose interagindo com a criança como se já tivesse alguma experiência antes. Então, nota que ela realmente gosta muito de crianças. E ao ouvir isso, Rose diz que seus pais costumavam ajudar orfanatos e por conta disso, ela acabava tendo muito contato com crianças jovens, ao ponto de até mesmo se acostumar com elas. E após a conversa, elas se despedem e vão cada uma pro seu canto. E no dia seguinte, a Lucy informa a todos os cavaleiros que o passeio da princesa e do príncipe seguirá como planejado. Portanto, eles devem redobrar a atenção. E no meio da viagem, Gatoga puxa Barry pelo braço e pede para conversar com ele por um minuto. No caso, ele revela que o responsável pelo ataque do dia anterior era Haynes, um companheiro deles e ex-vice-comandante antes da Rose. E dito isso, Gatoga promete que acabará com Haynes com as suas próprias mãos caso o encontre por aí. E ao ouvir isso, Barry nota que ele deve se manter longe desse assunto, porém Gatoga sente que precisa proteger a honra dos oficiais por conta própria. E ao voltar com a viagem, Glenn se impressiona com a beleza natural da cidade e fica na janela contemplando o lugar. E quanto a Barry, ele diz o mesmo que Glenn, pois também nunca esteve ali antes. E de repente, no meio da viagem, Glenn pede para eles pararem por ali. Antes de seguir o caminho a pé, ele pede para Gatoga cuidar bem da princesa, pois a segurança dela vem em primeiro lugar. E dito isso, ele estende a mão para Salassi, ajudando ela a descer da carruagem. E após vir a plantação local, o príncipe se vira para voltar à carruagem, quando de repente, uma flecha passa raspando pelo rosto dele. Nisso, os cavaleiros se apressam para destruir todas as flechas que chegam na direção da realeza. E logo em seguida, começam a aparecer os inimigos cavaleiros, mas Barry derrota um a um. Em seguida, Hamlet e a Lúcia entram no combate para ajudá-la, até que de repente, Barry nota um grupo de inimigos matando um de seus próprios parceiros, mostrando que eles não estão se importando com mais nada, além de acabar com a realeza, independente dos custos disso. E durante o combate, Barry diz que cuidará dos inimigos próximos, portanto, ele pede para Gatoga ir atrás dos arqueiros e acabar com eles. Enquanto isso, após Barry e os outros conseguirem reduzir o número de inimigos na área, Barry pede para Lúcia levar o príncipe e a princesa de volta para a carruagem, pois assim, eles conseguirão protegê-los com mais facilidade. Nisso, a Lúcia manda Hamlet chamar os cavaleiros para que eles protejam o perímetro em volta da carruagem. Enquanto a Barry, ele manda o príncipe e a princesa seguirem o grupo de Hamlet até a carruagem, mas de cabeça baixa para evitar serem atingidos pelos arqueiros. Dito isso, Barry caminha adiante com a respiração pesada devido à intensa batalha que acabou de ter, e de repente, ele se depara com Rose, que o elogia, dizendo que ele lutou bravamente. Nisso, Barry informa que a luta de fato foi árdua, já que eles precisavam enfrentar inúmeros inimigos, mas ao ver que tudo isso já passou, Barry saca sua espada para enfrentar Rose depois de muito tempo. E antes da luta começar, Barry pergunta se ela teria matado seus próprios aliados, e Rose diz que apenas o nocauteou, pois eles não mostraram nenhuma resistência a mais que justificasse matá-los. E embora ela tenha conseguido esse resultado satisfatório, Rose acredita que isso não seria possível com a presença de Barry no local. Dito isso, ela pergunta quanto tempo ele vem desconfiando dela, e Barry diz que começou a ter suspeitas sobre Rose quando ela matou o assassino do teatro. Afinal, com toda a habilidade dela, Rose certamente conseguiria apenas imobilizar o assassino ao invés de matá-lo. Além do mais, há pouco tempo surgiu uma leva nova de assassinos e por coincidência, Rose não estava presente no momento. Dito isso, Barry pergunta por que ela ter deixado os assassinos passarem, mas antes que ela pudesse respondê-lo, Barry deduz que ela tenha algo contra o príncipe herdar o trono, pois de alguma forma ela pode acabar se beneficiando caso ele seja afastado do reinado. Nisso, Rose pergunta o que Barry faria
caso o país dele tivesse afundado em disputas de poder sem sentido e se estivesse piorando ano após ano. E ouvir essa pergunta complexa para um simples caipira, Barry diz que não entende nada de política, justamente por ser um homem simples, mas ainda assim ele sente que não deve permanecer de braços cruzados enquanto vê uma ex-aluna seguindo pelo caminho errado, pois Barry ensinou Rose a usar a espada apenas para proteger as pessoas. E ouvir isso, Rose deixa claro que as suas ações estão protegendo muitas pessoas, e além disso, ela lembra a Barry que ele próprio já matou muitas pessoas para chegar onde ele está agora. Nisso, Barry explica que matar os assassinos do príncipe é diferente de matar o próprio príncipe, afinal, a segunda opção serve apenas para dar poder aos papistas. E Rose, por sua vez, insiste naquilo e diz que se os países se unirem, as crianças não irão mais morrer de frio e fome, ao menos nas palavras do Papa. E ao ver que não terá mais diálogo, Barry ergue a sua espada novamente para detê-la. Enquanto isso, a Lucy e os outros continuam o combate contra os assassinos, quando de repente, Hamlet nota um dos inimigos usando magia para aumentar a estamina, então começa a se preocupar. Nisso, a Lucy manda todos manterem a calma, pois ela garante que eles passaram por mais aquela batalha ilesos. E durante a luta, Kurune se lembra de Barry e decide ir ajudá-lo, porém a Lucy pede para ela se concentrar apenas no inimigo à sua frente, afinal, eles devem garantir a segurança do príncipe e da princesa. Enquanto isso, Rose ataca Barry, mas nota que ele não revida nenhum de seus golpes, como se não quisesse machucá-la, então ela o manda ser mais rígido com ela para que ele possa impedi-la de fazer as coisas erradas das quais ele condena. Mas durante o combate, Rose nota que seu mestre é realmente muito difícil de vencer, e ainda que seja ela a atacante, Rose acredita que acabará perdendo a luta mesmo assim. E ouvir isso, Barry deduz que ela esteja pensando em existir, porém Rose deixa claro que isso não é uma opção para ela, pois se ela não conseguir completar a sua missão, as crianças dos orfanatos irão morrer, já que são praticamente reféns. Ao descobrir a real condição das crianças, Barry não consegue esconder o seu semblante de raiva, que fica visível até mesmo para Rose, porém ele diz que a sua raiva não está direcionada para ela, mas mesmo assim, Rose pede para que ele a repreenda. Nisso, eles voltam ao combate, e embora Barry consiga enfrentá-la, mesmo Rose possuindo o escudo, ele acaba sendo ferido no rosto por ela, mas nota que além do escudo dela protegê-la, ele também o protege, que acaba lhe dando uma certa vantagem durante a batalha. E seguindo com o combate, Barry é atingido mais algumas vezes pela espada de Rose, então ele nota que o escudo também cobre os movimentos da garota, fazendo com que o ataque dela seja imperceptível aos olhos. Nisso, Barry redobra sua concentração no combate e assim consegue desarmar a guarda de Rose. Em seguida, Barry acaba com o combate desferindo um golpe certeiro na barriga da garota. Nisso, ela sorri e elogia a força de seu mestre, que conseguiu derrubá-la com apenas um golpe. Enquanto a Barry, ele afirma que ela também ficou mais forte do que quando estava no dojo. E após ouvir essas palavras de seu mestre dirigidas a ela, Rose sente que já pode morrer em paz. Então, pede para ele terminar o serviço imediatamente, pois ela quer ter a honra de morrer pelas mãos dele. Porém, Barry diz que não pode fazer isso, afinal, ela precisa continuar viva para pagar pelos seus crimes. E além do mais, Barry acredita que ainda há mais algumas coisas que ele precisa ensinar a ela. E de repente, Gatoga chega até o local e ao ver Rose ferida, ele começa a curá-la com a sua magia. E ao terminar de curá-la, ele diz que agora Rose ao menos continuará viva. E dito isso, ele pede para Barry contar exatamente o que aconteceu ali. Isso, Barry revela que Rose participou na tentativa de assassinato do príncipe e por isso ele acabou precisando machucá-la. Porém, ele deixa claro que ela foi obrigada a tomar essa atitude a mando do Papa, que por sua vez estava mantendo as crianças do orfanato refém. E ao ouvir isso, Gatoga nota que eles têm uma nova missão a ser cumprida. No caso, seria encontrar as crianças que estão sendo mantidas reféns para que eles possam libertá-las e seguir adiante com o combate contra o Papa. E quanto a Barry, ele informa que o mandante daqueles atentados é o comandante Haynes. Nisso, Gatoga decide esconder a participação de Rose naquele incidente, por assumir que ela agiu sob pressão, mas ao ouvir isso, Rose pede para que ele diga a verdade, sem esconder que ela também participou ao atentado ao príncipe. Porém, Gatoga manda ficar quieta, pois se fosse qualquer pessoa no lugar dela, pegaria pena de morte. Nisso, Barry lembra a Gatoga que se esse acobertamento dele vazar, ele também sairá dessa história prejudicado, mas ainda assim, Gatoga diz que pretende continuar protegendo Rose, afinal, eles são meio-irmãos. E ao ouvir isso, Barry nota que as surpresas realmente não haviam acabado, então ele pergunta de qual lado Gatoga está, dos monarquistas ou dos papistas. Nisso, Gatoga diz que seu dever seria se manter neutro diante desse conflito, porém ele apoia o príncipe Glenn, enquanto a Rose, ela diz que não apoia nenhum dos lados, e para ela, o bispo Harris foi julgado injustamente, afinal os crimes que ele foi acusado na verdade foram inventados pelos monarquistas com o único intuito de acabar com Harris. Mas ao ver Gatoga e Rose citando Harris sem saber do que aconteceu, Barry diz que na verdade ele foi o responsável por prender Harris, portanto ele garante que o bispo de fato estava envolvido nos crimes que lhe foram atribuídos. No caso, ele foi pego atuando com criminosos e contrabandeando cadáveres no intuito de recriar o milagre da ressurreição dos mortos. E ao ouvir isso, Rose sente que foi traída pelo Papa esse tempo todo. Enquanto a Barry, ele aconselha ela a reavaliar o seu conceito sobre o Papa, afinal, ele não merece ter toda essa confiança do povo sobre ele da mesma forma que o povo confia em Deus. E ao ver que ela esteve errada esse tempo todo, Rose começa a chorar e diz que não pode morrer ainda até que a verdadeira justiça seja aplicada. E voltando à Lucy e os outros, eles
finalmente conseguem finalizar os inimigos. Então, Kurune aproveita para descansar sobre a sua espada, mas ao vê-la ficando vulnerável, Helmets manda ela ficar alerta, pois ainda que a maior parte dos inimigos tenha sido eliminada, ainda podem haver mais deles. E de repente, Barry volta até eles e diz que Rose acabou gravemente machucada e por isso precisou ser levada ao médico por Katoga. E ouvir que tudo já está acabado, a Lucia decide providenciar os cavalos para que eles possam voltar. E já em outro momento, Barry volta a se encontrar com a Lucia e pergunta se ela conseguiu resolver a situação com o distrito rural. Nisso, a Lucia informa que sim, pois o governo já prometeu indenizar os agricultores pelas plantações comprometidas e mesmo esse último combate tendo custado caro, Barry acredita que tudo acabou bem no final, pois o príncipe saiu ileso do ataque e de repente, um dos cavaleiros se dirige até a Lucia e lhe entrega uma carta vinda direta do Palácio Real. E ao ler o conteúdo da carta, a Lucia descobre que foi convidada para um banquete pela família real, pois eles gostaram do excelente trabalho que ela fez ao proteger o príncipe. E ao ouvir isso, Barry se sente feliz por ela e diz que ela deve ir a esse encontro, porém a Lucia diz que Barry também está entre os convidados do banquete. Nisso, ele toma um susto e pergunta se há a possibilidade dele recusar o convite, porém a Lucia diz que nunca houve um caso onde alguém recusou o convite da família real para um banquete, portanto, ela não tem certeza se ele pode mesmo recusar. E quanto a Kurone, ela é mais direta ao ponto e diz que recusar o pedido da família real, seja por o que for, é passível de pena de morte. E ao chegar o dia do banquete, Barry vai ao palácio e se sente deslocado por estar em um ambiente nobre. E quanto a Lucy, ela permanece com o psicológico intacto. Nisso, Barry fica admirado com o preparo dela, mas logo se lembra que ela deve receber vários convites importantes como esse, o que por sua vez faz com que ela esteja mais acostumada com esse tipo de reunião. E de repente, o rei Glad e a princesa Salácia vão até o local da reunião e se desculpam pela demora. Nisso, a Lucy agradece pelo convite para aquela ocasião especial e quanto a Barry, ele fica de canto e se surpreende em ver a desenvoltura dela ao falar com o rei. E conforme a reunião avança, o rei direciona a palavra para Barry e diz que ficou sabendo do excelente desempenho dele durante o combate contra os assassinos. Nisso, Salácia confirma ainda mais os relatos que Gladio ouviu e diz que Barry acabou com vários dos assassinos de uma vez só. E ao ouvir isso, Gladio nota que tê-lo nomeado como instrutor especial foi de fato uma ação sábia. Dito isso, ele vai direto ao ponto e revela que Glenn irá se casar com Salácia em breve, levando ela para morar com ele em outro reino. Nisso, Gladio diz estar preocupado com o lugar que Salácia irá morar e por isso teve a ideia de formar uma guarda real para proteger a filha dele enquanto eles estiverem em Sfene. E quanto a Barry, Gladio diz que pretende dar um cargo para ele na guarda da sua filha. E ao ouvir isso, Barry toma outro susto e nota que se aproximar demais do rei seria algo um pouco incômodo. Nisso, a Lucia toma a frente da conversa e diz que Barry é essencial para a Ordem da Liberdade e, consequentemente, para o futuro do reino Libere. Sendo assim, ela sugere que ele continue atuando nesse posto. E por muito pouco, ela salva a pele do seu mestre. E após voltar para casa, Barry se senta para comer com Mil e começa a falar sobre a mudança repentina que a sua vida deu, pois pouco tempo atrás, ele era apenas um caipira cuidando de um simples dojo, quando de repente, ele foi chamado para uma reunião justamente com a realeza. E já no dia seguinte, Hendrik de Modeia recebeu uma carta de Barry falando sobre a reunião que ele teve com Gladio e Salácia, na qual ele foi tratado como mestre espadachim pelo próprio rei. Mas como ele achou que isso não passava de um mal entendido, ele ainda continua ansioso para quando um caipira lá do interior vai virar realmente um mestre espadachim. Meu amigo, você já é. Só você olhar seus discípulos onde que eles chegaram e você conseguir ganhar deles é absurdo. E caso você tenha gostado desse anime, deixa o like e se inscreve que eu com certeza trago a próxima parte para vocês. Fui!